Mas, primeiro de tudo, obrigada, gente. À noite, essa sala está cheia. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E eu tenho o desafio de trazer, como a Gisele disse, um tema de governança para vocês, que, de fato, ela tem toda a razão. Ainda é um tema pouco trazido para conselheiros e gestores de organizações sociais. A gente encontra muita formação de captação de recursos, que é uma dor grande das organizações, não importa o tamanho, continua sendo, né? Sempre tem um desafio. A gente encontra formações olhando também para a gestão ou para a forma de elaborar projetos e etc., mas ainda é muito carente de conteúdos que falem sobre governança do terceiro setor. Como a Gisele disse, eu sou uma ampla defensora do desenvolvimento institucional, do fortalecimento institucional de organizações do terceiro setor. Há 20 anos trabalho com isso e acredito que é impossível você gerar uma condição, que eu vou explicar aqui, de sustentabilidade econômico-financeira para uma organização, se você não desenvolver as organizações, né, para governança, para gestão, não só para atividade fim. Se a gente capta só para projeto, a gente sabe que gera dores, né? Aí quer pagar um profissional da gestão, não consegue, enfim. E vocês vão ver hoje que tudo começa na estrutura de governança. E aí eu vou passar um pouquinho o pincel no início, falando um pouco do posicionamento do terceiro setor ao longo do tempo. Eu acho que para a gente ter uma consciência sobre o hoje, a gente precisa ter sempre um olhar para o passado, compreender a história, que caminho que a gente já trilhou, quais são as nossas responsabilidades com o terceiro setor, que aí a gente consegue refletir sobre o presente para planejar o futuro. Do ponto de vista de governança, antes de tudo, eu quero primeiro deixar vocês muito tranquilos. Talvez algumas coisas que eu traga sejam um pouco disruptivas. Não se preocupem, não entrem em pânico de dizer, meu Deus, na minha instituição a gente faz tudo diferente, está errado, eu tenho que mudar tudo. Calma, ao longo do conteúdo que eu estou trazendo hoje, eu vou mostrar para vocês o que é essa evolução de governança no Brasil de forma geral, o quanto isso impacta hoje no terceiro setor, mas a gente precisa hoje compreender que organizações do terceiro setor são extremamente importantes para a sociedade como um todo. Então, se a gente discute a evolução da governança nas empresas, se a gente discute a melhoria da gestão pública, a gente também precisa olhar para a governança e gestão das organizações do terceiro setor, a gente não pode ficar para trás, porque a nossa intenção é sempre crescer no atendimento e fortalecer as organizações. Do ponto de vista de governança, como funciona hoje no Brasil? Governança do terceiro setor, tá? Eu já vou começar a fazer um recorte. A gente tem o Código Civil, que ele traz um rol ali de questões de estrutura jurídica necessária para você fazer o primeiro estatuto da sua organização. Aquilo é lei, a gente tem que cumprir, mas ele é bem basicão. Do ponto de vista de associação, o que o Código Civil diz que precisa para você criar uma associação é um degrauzinho desse tamanho. É bem pouquinho, é bem simples. Só que a organização quer crescer, ela quer acessar recursos de fontes diferentes, ela precisa ter uma diversificação de recursos para ter essa sustentabilidade econômica financeira. Durante muitos anos, só aquilo que está previsto no Código Civil como regulamento jurídico era suficiente para as organizações seguirem desenvolvendo o seu trabalho. Depois, a gente teve nos últimos 10 anos o MIROSC, que aí vocês já devem estar também bastante familiarizados, mas que é o marco regulatório das OSCs, das organizações da sociedade civil. Ali já tem um outro arcabouço de definições também jurídicas, principalmente para organizações que trabalham com conveniamento com o governo. Seja convênio, enfim, seja qualquer tipo de repasse de recursos, você tem um rol ali de obrigatoriedades que a organização tem que contemplar, inclusive dizendo, tem que constar no estatuto um texto que fale sobre a forma de realizar a contabilidade dentro das regras do país. Tem uma série de coisas que a gente tem que replicar para o estatuto, lei. Também não é suficiente para a gente conseguir ter sustentabilidade econômico-financeira. Por quê? Porque hoje as organizações não podem mais depender só de repasse de recursos do governo, nem podem depender só de doação de pessoa física.
se a gente está falando em desenvolvimento institucional, a gente precisa olhar para uma diversificação de fontes de recursos. E aí, organizações que são mais estruturadas, como, por exemplo, empresas, institutos empresariais, ela já tem uma régua de governança muito mais alta, de compliance muito mais alto. E só seguir aquilo que está previsto na legislação, muitas vezes não vai ser suficiente, porque o investidor, o patrocinador, vai exigir um pouco mais de estrutura de governança para garantir a boa gestão, a capacidade operacional para executar o plano de trabalho e a boa gestão dos recursos também, tá? O que a gente tem hoje de regra de governança no Brasil? A gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que a gente, para abreviar esse nome grandão, a gente chama de IBGC. Hoje ele tem muito conhecimento distribuído, inclusive em manuais, guias de boas práticas, gratuitamente, sobre boas práticas de governança. Inicialmente, o IBGC ele olhava para a melhoria da governança corporativa, ou seja, no início ele não tinha um olhar para as organizações do terceiro setor, mas da década de 90 para cá, a gente teve um movimento das empresas começarem a criar institutos e fundações empresariais, que aí elas fazem investimento social, patrocínios, ajudam a direcionar recurso do incentivo fiscal. Gente, e nas empresas, só a regra do que a legislação exige talvez não seja suficiente, porque as empresas estão muito mais avançadas na questão de governança, compliance, ética, enfim, e práticas anticorrupção, por exemplo. Então, se eu quero acessar este outro recurso, que não é o MIROSC que regulamenta, que o Código Civil é muito simplório naquilo que ele estabelece como condição inicial para você abrir uma associação, eu preciso começar a olhar para o que esses outros potenciais investidores vão exigir da nossa organização para a gente ter acesso àqueles recursos, inclusive recursos livres, como a Gisele falou, recursos que não é para projeto, que é para a gente aplicar na gestão da organização, para ela se fortalecer, para ela ter processo, para ela ter, enfim, aplicativos e uma estrutura que permita você dar escala, você aumentar progressivamente a quantidade de beneficiários. E aí é que a gente lança a mão desses guias de boas práticas de governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC. É lei? Não é lei, é guia de boas práticas. Então, se você for registrar um estatuto diferente, que não tenha tudo que o guia de boas práticas estabelece, pela lei ele provavelmente vai estar adequado e vai ser registrado, mas eu não chego no recurso. E depois a gente não sabe por que a gente não consegue uma situação de sustentabilidade econômico-financeira, porque o nosso estatuto não está adequado para a gente acessar alguns tipos de investimento, o nosso modelo de gestão e de estrutura dos órgãos de governança eventualmente não estão suficientemente adequados para a gente acessar outros formatos de recurso. Então entendam hoje, até porque eu brinquei com a Gisele, à tarde eu trouxe uns conteúdos bem disruptivos aqui, todo mundo perguntou, teve dúvidas. A gente tem o que é o Código Civil, a gente tem o marco regulatório do terceiro setor e a gente tem as boas práticas de governança, tá? E hoje o IBGC é um pouco antigo, é de 2016, completando 10 anos agora, um guia de boas práticas para associações independentes, que é o caso hoje das organizações de vocês que estão presentes. Então, o IBGC tem um guia que é de governança corporativa, que está olhando para as empresas, como que a governança das empresas tem que se estruturar para conseguir superar a troca de gerações, para construir legado e etc. O Instituto também tem um guia para institutos e fundações empresariais e familiares, que tem uma outra característica, e ele tem um guia que é para associações independentes, tá? Então, é com base nessas boas práticas de associações independentes que eu estou trazendo o conteúdo de hoje. Não se assustem. Eu vou mostrar a mais alta régua de governança e a gente vai conversar um pouco sobre como chegar lá, que passos a gente pode dar.
De antemão, eu digo pela minha experiência, eu tive não só Ideal Social, mas até antes de fundar, a Ideal Social tem 10 anos já, mas até antes de fundar, a gente trabalha com organizações do Brasil inteiro, atuando no desenvolvimento institucional e atuei muito no desenvolvimento local, que também passa pelo fortalecimento das ONGs de território em cada região. E eu vou dar exemplos para vocês dos mais diferentes estatutos que eu já encontrei, dos mais diferentes modelos de governança que eu já encontrei, registrados em cartório, aprovados, organizações funcionando, ou seja, eles não eram estatutos que estavam em uma situação talvez ilegal perante a lei, mas muitas vezes de organizações que chegaram num ponto que elas não conseguiam se desenvolver mais do que aquilo, porque sempre eram os mesmos doadores, ficavam dependentes do mesmo, né, da mesma fonte de recurso, tentavam outras fontes de recurso, principalmente editais, e eram sempre reprovadas, e o início disso tudo está na estruturação de governança, tá? Então eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa sair do degrau, que talvez, né, cada um com um modelo de governança diferente, mas do degrau que a gente está hoje e ir para o último degrau de excelência. É impossível, a gente precisa construir uma jornada. Então, se a gente der um passinho esse ano, subir um degrauzinho, ver o que é mais crítico, um passinho ano que vem, um passinho no outro ano, aos poucos vai construindo essa maturidade de governança. Então, não se assuste de dizer assim, quando eu mostrar o conteúdo, eu tenho que mudar todo o meu estatuto, eu tenho que criar outros órgãos, mudar o nome do conselho, mudar... Não, calma. A gente vai mostrar aqui, eu trouxe um conteúdo que é justamente para mostrar que a gente pode ir dando passinhos por passinhos, tá? Então, não fiquem desesperados com isso. Primeiro, eu quero começar mostrando uma linha do tempo, eu tentei resumir o máximo do máximo, eu tenho um conteúdo bem extenso sobre isso, porque se a gente não reconhece o nosso papel enquanto terceiro setor, e que é diferente de 100 anos atrás, é diferente de 50 anos atrás. A gente evoluiu também enquanto trabalha no terceiro setor. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender em que lugar, né, em que ponto dessa evolução a gente está para poder entrar no tema de desenvolvimento institucional e governança. Se a gente olhar numa linha do tempo, pós-colonização, em quanto tempo a gente faz trabalho para o bem comum, interesse público, em prol da sociedade que está numa situação de pobreza e vulnerabilidade, gente, a gente tem mais de 400 anos fazendo isso em organizações filantrópicas, né? O primeiro documento, que nem se chamava CNPJ, se chamava alvará de funcionamento, que não era o alvará que a gente conhece hoje do prédio e tal. Era o registro para funcionar como organização filantrópica, que a gente tem registro histórico preservado, é de 1543. Eu lembro que quando eu cheguei nessa informação, eu falei, não é possível que a gente já faz isso há tantos anos. Então não dá para dizer que a gente não sabe nada, né? Porque a gente está seguindo com essas instituições há muitos anos. E aí, enfim, 30, 40, 100, e se a gente for para Santa Casa da Misericórdia, que foi a primeira instituição com caráter filantrópico instituída no Brasil, mais de 400 anos. Então, a gente está em uma jornada onde a gente conhece muito o trabalho que a gente faz, né? A gente tem muita maturidade no trabalho que a gente faz. O que acontece, se a gente for olhar isso, eu sempre vou fazer um paralelo com a importância da organização para a sociedade e com a sustentabilidade econômico-financeira dela. Não dá para dizer que em 1500 a gente tinha uma cultura de captação de recursos. Longe disso. A gente tinha doações? Tinha doações. Muito, majoritariamente, de pessoas físicas, né? Em alguns momentos, empresas dessas pessoas físicas. Eram doações recorrentes? Provavelmente não. E aí, não dá para dizer que a organização estava super estruturada para captar recursos de terceiros, prestar contas, ter transparência, porque não era essa a conjuntura da época, tá? Então, ali a gente não tem uma preocupação focada em olhar para o financiador dessas organizações e falar, continue com a gente, né? Quando a gente avança praticamente 400 anos ali,
a gente chega em 1935, a gente tem um marco regulatório que foi muito importante para essa época e ajudou a injetar recursos nas organizações do terceiro setor de uma maneira um pouco mais recorrente, que é a promulgação da Lei de Utilidade Pública Federal, que é de 1935. Qual era a finalidade? Gente, eu trabalhei numa instituição no Rio de Janeiro que eu tive que buscar o título de utilidade pública federal na Biblioteca Nacional, e era daquele, eu não sei como que chama aquele que só tem a fotinho do registro que você vê numa máquina, porque ninguém achava o documento, e eu descobri que o nosso documento era de 1935. Foi um dos primeiros títulos expedidos como utilidade pública federal. E a finalidade desse título era beneficiar organizações como vocês de assistência social, saúde e educação, para que pudesse realizar um conveniamento com o governo de uma maneira mais rápida, mais célere. E não por projetos que depois você entra num processo de licitação de novo, espera aprovar e etc., porque isso gerava descontinuidade do atendimento dessas organizações sociais. E a Lei de Utilidade Pública Federal, que depois ela foi replicada em modelos muito parecidos para estados e municípios, né? Os municípios e estados foram criando suas legislações estaduais e municipais, naquela época, tinha como objetivo pegar todos os documentos da organização, realizar uma análise, fazer um cadastro, se tivesse tudo bonitinho, a organização ganhava um título de utilidade pública federal e passava a prestar contas uma vez por ano para um órgão do governo, e com isso ela não precisava mais passar por processos de licitação para fazer conveniamento. Então isso agilizava o repasse de recursos para organizações, e isso garantia que esse público atendido não ia ficar alguns meses em casa até que o convênio voltasse a acontecer. E aí isso atendia uma necessidade da época, que era que as organizações atuassem como uma extensão do serviço público, né, nas várias instâncias. Então, saúde, educação e assistência social não tinha como dar conta da capilaridade necessária só usando a máquina pública. O título de utilidade pública trazia as organizações sociais para você conseguir oferecer mais vagas, mais atendimentos e chegar mais próximo dos territórios menos atendidos. A gente ficou, e aí isso injeta recursos, né, públicos. E o terceiro setor, vocês vão ver que historicamente a gente reage à fonte de recurso disponível. Então, eu agora tenho uma legislação que me obriga a apresentar o documento A, B, C e D. A gente vai lá, procura se tem, se não tem, a gente providencia, se habilita, consegue aprovação, a gente recebe esse recurso. Historicamente, a gente vem fazendo esse movimento no terceiro setor, que é muito mais reativo do que proativo, para a gente chegar nos recursos que vão aparecendo ao longo dessa história. Quando a gente chega na década de 70 e 80, e que o Brasil está passando pela ditadura militar, a gente tem um outro caráter de atendimento social, de movimentos sociais que começa a surgir, e surgir de uma maneira cada vez mais massiva, que são movimentos sociais que lutavam por cidadania, democracia, direitos humanos. E, obviamente, essas organizações elas não recebiam recurso governamental, porque ela estava lutando contra um sistema. E como que a gente mantém uma organização que não pode ter nem CNPJ? Porque essa era a característica dos movimentos sociais daquele momento. Então, ali a gente tem já uma mudança de configuração dos movimentos sociais no Brasil, e a gente começa a ter uma injeção de recursos muito significativos, que hoje já não é tanto mais, mas naquela época foi muito significativo, de recursos internacionais. Então, a gente começa a ter a entrada da Fundação Ford no Brasil, da Fundação Kellogg no Brasil, com muitos recursos, volumes altos de recursos e investimento para o Brasil, e que nem sempre você tem um CNPJ de uma associação para receber, porque eu estou falando de movimentos sociais. Então não dá para dizer que naquele momento a gente avançou muito do ponto de vista de governança e gestão, porque esses recursos eles precisavam encontrar outras rotas para chegar nesses movimentos sociais. Com a promulgação da Constituição em 88, vocês vão perceber na linha do tempo que a gente começa a ter um processo de aceleração
tanto da maturidade de gestão das organizações, ampliando causas, forma de atuação, criando metodologias próprias e etc. Mas a gente também começa a ter um processo de aceleração de outros formatos de recursos que começam a ficar disponíveis para o acesso das organizações do terceiro setor. Em 1989, nasce um primeiro movimento empresarial estruturado, né? Semi-estruturado, eu digo, porque a gente a gente vê a criação de um subcomitê de filantropia para olhar para a responsabilidade social das empresas, e aí eu vou explicar muito rapidamente o que isso significa. E ele era um subcomitê dentro de algum comitê na Câmara de Comércio do Estado de São Paulo. Com a dimensão continental que a gente tem no nosso país, sei dizer que tinha um grupo, talvez, né, ainda incipiente, sendo criado, mas já preocupado com o fortalecimento social, ainda não das organizações, e ficou nessa informalidade de subcomitê até 1995. Gente, eu particularmente, quando olho essa linha do tempo, eu digo que isso daqui é um adolescente, se a gente comparar com a nossa linha de vida, porque historicamente é recente, né? Se a gente considerar uma linha histórica, é muito recente. Naquele momento, a gente tem um início de uma preocupação empresarial em entender quais são as melhores práticas de responsabilidade social para poder estruturar as suas ações e, consequentemente, o seu investimento. Qual que era o olhar daquela época? Não era ainda do investimento social privado. A gente ali ainda está falando de responsabilidade social. Uma coisa não invalida a outra, as duas precisam acontecer simultaneamente. A gente continua até hoje tendo a responsabilidade social e o investimento social acontecendo. Mas a responsabilidade social, ela traz um caráter de olhar como que eu consigo neutralizar o que a empresa chama de externalidades negativas da sua operação ou do seu negócio. Então, eu vou olhar para a comunidade que está em volta, eu vou ver se eu estou gerando talvez algum tipo de prejuízo ambiental e eu vou reparar isso. Então, era um olhar ainda razoavelmente restrito. Esse olhar, ele tem uma tendência de crescer muito rapidamente para chegar no que a gente chama de investimento social hoje, que é essa preocupação com a sociedade civil, com o atendimento das organizações sociais, e isso acontece até mais ou menos 1998, com a criação do Instituto Ethos, que já traz também essa visão do investimento social privado, ou seja, eu vou investir em ações que fortaleçam a sociedade, que talvez não estejam diretamente ligadas àquilo que a minha empresa faz, mas tem a ver com o que a gente acredita enquanto valores do nosso negócio, porque tem que ter alinhamento estratégico, tá? Em 91, voltando ali só um pouquinho, a gente tem a promulgação da Lei Rouanet. E aí, como eu falei à tarde, vou repetir agora, para o bem e para o mal. Eu sempre digo, a Lei Rouanet foi para o bem e para o mal. Para o bem, porque a gente tem uma grande injeção de recursos via benefício fiscal, quer dizer, é um recurso público do imposto que deixa de ser recolhido e que a autonomia de selecionar para onde vai ser destinado é terceirizada para a empresa que gera o próprio recurso do imposto. Então, isso foi muito positivo, porque gerou um envolvimento cada vez mais forte das empresas para olhar para as organizações, para as causas sociais, entender um pouco mais sobre como funciona o terceiro setor, e o volume de recursos é enorme. Se a gente olhar os números no Brasil, ele ainda aumentou mais esse ano. Qual que eu digo que é para o bem e para o mal? Por que eu digo que é para o bem e para o mal? Como a gente tinha uma escassez de recurso para o terceiro setor, muitas organizações acabaram saindo do foco do seu propósito e da sua missão para fazer projeto cultural, porque ali eu consigo acessar o recurso. E aí eu perco legitimidade, eu perco credibilidade, porque se eu nasci para fazer uma causa aqui e eu faço assim para tentar criar um contexto de que cultura tem a ver com o que eu faço, talvez não tenha tanto a ver com o que eu faço, tá? E essa é uma prática que a gente ainda observa muitas vezes até hoje, porque a questão financeira é uma questão crítica para continuar mantendo as organizações de pé, continuar realizando os projetos e mantendo o atendimento. Naturalmente, depois da Lei Rouanet, a gente foi tendo outros incentivos fiscais sendo cada vez mais estruturados. Mas
Cultura, eu digo até que é mais fácil, porque cultura você tem várias interpretações para cultura, mas quando eu vejo a lei, por exemplo, de incentivo ao esporte, eu já vi organização que não tinha nada a ver com esporte, está com um objetivo social no estatuto de esporte. Aí você fala, meu Deus, mas o que tem a ver o esporte com o meio ambiente? Porque é isso, de colocar tudo um pouco no estatuto para ter acesso ao recurso financeiro, e era uma característica dessa época, tá? Outras causas, aí aqui eu acho importante, 1999, a gente tem a fundação, a criação da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, que imagina, em 99 era um grupo de captadores que nem era uma profissão reconhecida, o reconhecimento veio há, sei lá, acho que 3, 4 anos atrás, tentando estruturar um pouco melhor como que a gente busca recurso, como a gente se relaciona melhor com o nosso investidor, como que a gente mostra que o nosso trabalho é positivo, que ele dá resultado, que ele tem impacto social. Então, esse movimento da BCR, eu atuo muito, muito fortemente hoje nos últimos 7 anos dentro da BCR, ele veio com essa preocupação de melhorar a captação de recursos, de criar estratégias para captação de recursos, e invariavelmente isso bate em governança. Porque para eu captar recursos, eu tenho que primeiro olhar para a minha governança para saber se eu estou pronto para acessar. Eu estou pronto para acessar o recurso governamental? Ah, eu estou, está com tudo bonitinho, tenho todas as certidões, meu estatuto está adequado. Senão, para que eu vou gastar tempo buscando um recurso que eu não estou pronto para receber? A mesma coisa com empresas. O que a empresa costuma exigir? Ah, às vezes isso, às vezes aquilo. Tudo bem, então eu estou pronto? O que eu tenho? Ah, eu não tenho tudo, então eu não vou buscar a empresa que exige tudo, porque senão eu estou gastando meu tempo, gastando o tempo da minha equipe. Então, a BCR vem muito nessa discussão da captação de recursos, mas puxa, de alguma forma, essa discussão, né, e essa preocupação com a questão da governança e da gestão das organizações, para que a gente, enquanto terceiro setor, esteja habilitado para chegar nos mais diversos recursos disponíveis. E aí, para vocês terem uma ideia, a BCR, desde 99, faz 4 anos que criou o GT de Desenvolvimento Institucional. Não existia nenhuma discussão dentro da captação de recursos na BCR que falasse de desenvolvimento institucional. Nada. E criou porque eu fui muito chata. Eu fiquei anos pedindo a criação desse GT e eu lidero esse GT até hoje. São 4 anos, eu vou sair do mandato no meio do ano agora. Mas não se falava sobre isso. Não tinha espaço para discutir. Toda a captação que se discutia era a captação que é para projeto. Mas, pela experiência de vocês, projeto paga toda a folha da instituição? Nem vou para os outros custos. Projeto paga o aluguel mensal do ano todo? Como que você faz o projeto se você não olhar para essa estrutura institucional? Então, a governança tem muito a ver com essa preparação para eu atingir cada vez níveis mais altos que vão me proporcionar a sustentabilidade econômico-financeira. E aí, só de 2011 para frente, que alguns temas, outros temas ligados à diversidade e inclusão começou a entrar no universo empresarial, por exemplo. Antes disso, recurso para a empresa não era para financiar, a não ser que tivesse alguém muito imbuído dessa causa, mas não era natural você encontrar essas causas sendo financiadas pela iniciativa privada. O primeiro movimento empresarial para discutir diversidade e inclusão ele é de 2011. Aí a gente já saiu do adolescente para a criança, porque 2011, historicamente, foi ontem. Depois, em 2012, a gente tem a rede empresarial de inclusão social, olhando para pessoas com deficiência. 2013, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Depois a gente tem, em 2015, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Você vê que são temas da diversidade e inclusão vindo devagarzinho para esse universo de discussão sobre responsabilidade social e investimento social nas empresas. E só em 2020 a gente tem o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, olhando para a questão da convivência de gerações no mercado de trabalho. Mas todas essas causas, todos esses temas não têm muito a ver com o trabalho no terceiro setor? Se a gente tem pessoas que não acessam autonomia financeira, provavelmente a gente tem maior população em vulnerabilidade, aumenta a responsabilidade de atendimento das organizações nos territórios, tá? Então, só para vocês entenderem em que grau de maturidade
que a gente está. Nós, no terceiro setor, estamos buscando cada vez mais essa evolução, essa profissionalização. Os investidores também. Está todo mundo junto, buscando melhores práticas, se estruturar, como é o correto, o que eu devo fazer. Então, a gente está juntos nessa jornada, tá? E aí, para a gente falar sobre a atuação do terceiro setor e sustentabilidade financeira, o desenvolvimento institucional, passa primeiro por a gente reconhecer qual é o nosso papel na sociedade. E essa linha histórica, ela mostra momentos de evolução sobre o nosso papel na sociedade. Então, a gente começa como um setor que atua em complementariedade do atendimento das políticas públicas e, naquele momento, com foco em assistência social, saúde e educação, porque são os serviços públicos de responsabilidade do governo enquanto políticas públicas. A gente continua fazendo isso? Continua. Essa evolução não faz você abandonar, a responsabilidade anterior ou o modelo anterior. Depois, o terceiro setor assumiu mais uma responsabilidade: defesa de causas importantes para a consolidação da cidadania e democracia. E a gente também faz isso até hoje. A gente não fala de proteção de direitos, infância, adolescência, idosos, a gente está o tempo todo ajudando a construir cidadania. Então, não quer dizer que o terceiro setor deixou de fazer uma coisa para fazer a outra, e nem que essa organização faz isso, a outra faz aquilo. Isso está convivendo no nosso universo enquanto terceiro setor. Se antes a gente só falava de acesso à educação, a gente passou a falar de qualidade na educação no terceiro setor. Não é à toa que existe o Todos pela Educação, que há muitos anos, na verdade, é uma organização que defende não é o acesso, que acesso já estava lá atrás, defende a qualidade na educação que é oferecida, tá? E a gente assumiu mais uma responsabilidade enquanto terceiro setor, e que de verdade essa eu me orgulho muito, porque é o lugar da inovação social. Quem que conhece o público de cada território, de cada localidade? Quem conhece os problemas sociais do seu território? Quem conhece metodologias que ajudam a resolver os problemas sociais? Não são os investidores, são gestores das organizações sociais, são líderes das organizações sociais. Porque as organizações, elas chegam em todos os territórios do Brasil. A gente hoje tem 920 mil CNPJs ativos de organizações sociais no Brasil. As organizações sociais conhecem profundamente o público que atende, a população, os problemas sociais, as metodologias. Então, nada melhor do que as organizações sociais para propor novas formas de resolver problemas sociais que a gente já convive há muito tempo, que não foram resolvidos até hoje. O terceiro setor, e aí é onde eu digo que eu me orgulho muito, é o lugar da inteligência social do Brasil. Porque quem conhece o problema, que vive todo dia, que conhece o público, que vivencia os territórios, é capaz de propor metodologias novas, porque a gente só faz isso. Esse é o nosso foco, né? A gente nasce para olhar para esses problemas sociais. Então, a gente tem uma importância muito grande para a sociedade hoje em dia, muito grande. Uma política pública nem sempre vai conseguir chegar no microterritório, a organização social chega. E muitas vezes o governo precisa dessa organização para chegar naquela população que você só chega de barco, de voadeira, que não tem rodovia, que não tem estrada, mas as organizações sociais chegam. A cavalo, de drone, a gente chega em qualquer lugar do Brasil. Então hoje, para começar, a gente, enquanto terceiro setor, tem uma importância muito grande para o Brasil, para a gente ajudar a propor soluções para esses problemas sociais. E mais recentemente na história, se eu não me engano, foi em 2013, a gente recebe o primeiro exemplo desse modelo de negócio social de impacto no Brasil, que vem com um indiano, que é o Mohamed Yunus, e ele, um banqueiro na Índia, que tinha todo um modelo de operação de uma empresa lucrativa, mas que essa empresa, apesar de lucrativa, tinha um modelo de negócio que ajudava a população a sair da condição de extrema pobreza. Então ele traz, em 2013, esse modelo para o Brasil, ele apresenta para um grupo de empresários associados ao GIF lá em São Paulo, eu estava nesse dia, e a partir dali ele estabelece um instituto que faz a aceleração de modelos de negócio social de impacto no Brasil. O que isso tem a ver com o terceiro setor? A gente não tem uma regulamentação jurídica específica para negócio social. Então, o negócio social ou é empresa
ou ele é associação. O que vai definir é o modelo dele de atuação. Então, tem organizações sociais que decidiram ir por esse caminho na sua atuação e outras não, e tudo bem, porque cada um precisa dos dois, né? A gente precisa de todos os modelos. Então, tudo isso para dizer que fortalecer as organizações sociais é ser inteligente. Porque as organizações sociais ajudam a gente manter a estrutura da sociedade funcionando e melhorando sempre. Porque a gente conhece os problemas sociais. Não dá para dizer assim, ó, acaba com as organizações sociais se o governo usar bem o recurso dos impostos. Não vai resolver. O papel do governo é um, o papel das organizações é outro. A gente precisa desses 3 pilares para manter uma sociedade saudável e caminhar para uma sociedade justa, socialmente falando, tá? Então, tudo isso para dizer que, para começar, quando a gente vai captar recurso, a gente está oferecendo uma troca. Então, quer dizer, eu tenho um investidor que tem um recurso financeiro, mas ele talvez não tenha o conhecimento de cada território, ele não chega na população mais distante. O terceiro setor tem, então é uma troca. Eu preciso mostrar o que eu faço de bom, qual é o meu valor, o quanto eu agrego em impacto social para eu conseguir chegar naquele recurso. Mas eu tenho que saber mostrar, eu tenho que estar bem estruturado, eu tenho que ter transparência e tudo isso esbarra na governança, tá? E aí, quando a gente fala no fortalecimento desse terceiro setor, que não importa o que aconteça, não pode desaparecer, porque ele é um dos pés desse tripé de uma sociedade justa e saudável, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo, foi eu acho que há 18, 20 anos atrás. Eu atuava no terceiro setor, fazendo gestão de projetos de educação em cultura, até pela minha formação em pedagogia, e trabalhava com um modelo de desenvolvimento local sustentável Brasil adentro, né? Nem sei dizer em quantas cidades malucas, com culturas super curiosas, engraçadas, enfim, eu já tive, mas eu trabalhava nessa gestão focada em projeto. Naquele momento, a gente tinha uma dificuldade gigante, que muitas organizações, mesmo hoje em dia, continuam vivendo, que é não ter uma área de captação de recursos, né? Não ter um captador de recursos. Eu, como gestora do projeto, eu me preocupava se ia ter dinheiro para o projeto que eu ia trabalhar. E aí, o que eu fazia? Eu falava, gente, deixa eu ajudar a captar recursos. Porque se eu não tiver recurso, eu não consigo fazer o projeto. Meu planejamento está lindo, minha metodologia é maravilhosa, mas eu não vou conseguir executar se eu não tiver o recurso financeiro. E aí eu lembro até hoje que me pediram para assumir a criação de uma área de captação a princípio. E aí a gente recebeu um consultor lá no instituto que virou para o presidente do instituto e disse assim, olha, não coloque o nome da área de captação. Porque aí ela vai estar lá no cartão de visita dela, coordenadora de captação de recursos. E as pessoas vão correr dela. Ninguém vai querer marcar reunião porque vai saber que ela vai pedir dinheiro. Coloque área de desenvolvimento institucional, como se captação e desenvolvimento institucional fossem sinônimos. E aí ele ainda falava que aí ela coloca no cartão, coordenadora de desenvolvimento institucional. Vai facilitar muito a vida dela e vai ajudar a trazer dinheiro para a organização. Eu lembro que eu tinha uma relação muito boa, muito próxima do presidente da instituição, que é um grande empresário do país também até hoje. E aí eu lembro, e uma relação de muita confiança para a tomada de decisão, e eu lembro que na mesa de reunião ele só me deu uma olhada assim, e aí eu só fiz para ele assim, deixa esse consultor embora, não pode ser verdade o que ele está falando, porque não faz sentido, quer dizer, criaram um termo novo para falar a mesma coisa que eu fazia só para esconder o que eu faço? Desenvolvimento institucional não pode ser isso. E aí eu comecei a pesquisar, por isso que eu me apaixonei, eu falei com a Gisele, eu compartilho dessa paixão pelo desenvolvimento institucional, porque eu já tinha essa inquietação, o projeto não sustenta a organização, a gente está cheio de problema, lutando para pagar custo fixo e etc, e equipe, não pode ser isso. E aí eu entendi que naquele momento nada no Brasil a gente tinha de case, não se falava, não existia um curso sobre isso, não tinha nada. Tinha um pesquisador acadêmico que imagina, é uma sumidade sobre esse tema hoje em dia, e que trazia algum conhecimento, mas que estava muito restrito à universidade, a uma única universidade no Brasil ainda.
E aí eu tive que, pra vocês terem ideia, eu tive que buscar isso fora do Brasil, porque aqui a gente não conseguia ter conhecimento, não conseguia estudar sobre esse tema, para entender que desenvolvimento institucional não é sinônimo de captação. Resumindo, realmente não pode ser, só trocar um nome. Desenvolvimento institucional é uma forma de gerir a organização, de administrar a organização, que está olhando para o médio e longo prazo, quer dizer, eu não vou planejar só o que eu vou fazer ano que vem, eu vou entender aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, talvez, né? A gente nunca começa com uma visão de 5, a gente tenta começar com uma de 3, para quem nunca fez um planejamento para desenvolvimento institucional, mas eu preciso olhar para o que eu preciso fazer para a minha região, para o meu público atendido e planejar esse futuro. E isso impacta em todas as áreas da instituição. Então, é um modelo de gestão que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, é um modelo que começou a ser desenvolvido mais fortemente na Europa primeiro, porque pós-guerra governos dos países tentavam assistir a população que estava fragilizada no pós-guerra, distribuindo, enfim, alimentos, mantimentos e ajudas humanitárias emergenciais, mas não necessariamente essas ajudas estavam resolvendo o problema e chegando na população que precisava, porque quem conhece a população e os microterritórios são as organizações sociais. E aí começou a se discutir como fazer para fortalecer as organizações sociais, que essas sim faziam chegar o atendimento nos territórios, os mantimentos nos territórios. E isso era muito mais efetivo, gerava menor custo para a administração pública e gerava maior impacto social. Era possível a gente ver o resultado daquela iniciativa, né, como fala, materialmente, muito mais rápido, tá? Do que simplesmente distribuir sem ter muito critério sobre distribuição, sem entender a necessidade daquela população. Então, o conceito vem dessa necessidade de tornar uma organização forte, independente se tem projeto acontecendo hoje ou se só vai acontecer daqui a 3 meses, ela não pode fechar, porque ela é um ponto de referência para a população daquele local e que precisa de algum tipo de assistência, de atendimento, mas como manter essas organizações vivas, funcionando, com saúde financeira, para que essas organizações sejam um intermediário para o atendimento da população. Tá? E aí tem uma questão super importante, é um processo intencional de mudança. Eu não vou ficar lendo tudo que está aqui, vocês vão receber esse material depois, tá? Mas é um processo intencional de mudança. Como a gente já está tão acostumado a trabalhar por projetos, a gente faz planejamento por projeto, a gente faz planejamento financeiro por projeto, a gente faz captação de recursos por projeto. Quer dizer, a gente está com essa cultura super arraigada de olhar para o projeto, porque aí eu tenho uma entrega concreta, eu consigo mostrar o que eu fiz, quantas pessoas eu atendi naquele período e etc. Se eu não fizer um movimento intencional, eu não mudo a realidade, mesmo se tiver recurso disponível para o desenvolvimento institucional. Se a gente chegar hoje e disser assim, olha, sabe, uma coisa meio Mackenzie Scott, eu não sei se vocês acompanharam, que é uma filantropa americana que ela monitora organizações que geram impacto social no mundo todo. Um belo dia a organização recebe a organização não se inscreve para nada, não manda um documento. Eles fazem análise tudo de longe e sem a organização saber. E o escritório dela, a fundação dela, um representante liga e fala assim, olha, sua organização acabou de ser contemplada com 2 milhões de reais. O que você quer fazer em 3 anos de fortalecimento institucional? Eu conheço uma organização aqui no Brasil, no Nordeste, que isso aconteceu. Recebeu exatamente assim o telefonema. E aí, o que a organização disse? Não sei. Não tenho a menor ideia. Porque ela só sabia fazer projeto. E aí fala assim, mas e aí? Você vai pagar pessoal? Você vai comprar uma sede? O que você precisa para você não, continuar existindo? Não sei. O dinheiro apareceu, que é o sonho de todo mundo, e a organização não sabia que plano de trabalho ou que linhas de execução daquele recurso ela ia encaminhar, e o recurso só seria liberado se tivesse planejamento. Quanto tempo essa organização... Eu achei que eles foram até rápidos, tá? Mas quanto tempo essa organização levou para conseguir responder essa pergunta e receber o dinheiro? 1 ano. Ela precisou de 1 ano para receber os 2 milhões de reais que ela tinha sido contemplada nessa ligação.
porque ela não sabia o que ela fazer, o que ela deveria fazer, né? Ela não tinha planejado isso. E isso é uma realidade. Se a gente tiver um grande volume de recursos hoje em dia para fortalecimento e desenvolvimento institucional, talvez muitas organizações não saibam o que fazer com ele. E ainda mais se disser assim, proibido aplicar em projeto. Você vai fortalecer a organização. Aí você faz assim, meu Deus, então eu faço o quê? O que é fortalecer e desenvolver a organização? Então é por isso que é importante a gente promover esse processo intencional de mudança. Para ser intencional, a gente tem que ter conversas internas, planejamento, definir estratégia do que a gente quer fazer para os próximos anos e que vão fortalecer, né, a causa que a gente atua. Tá? Então, essa é uma situação crítica. E aí é que a gente conecta a questão do desenvolvimento institucional com a governança. O ponto de partida é analisar a governança. Porque a gente não acessa esses recursos maiores se a gente não for elevando a maturidade de governança. Se eu só cumprir o que a lei exige no meu estatuto, eu não chego nesses recursos. Eu talvez não consiga diversificar minhas fontes de recursos. E eu não vou chegar numa sustentabilidade financeira, que no terceiro setor não geramos lucro. Sustentabilidade financeira é a capacidade da organização gerar maior volume de receitas do que de despesa. Tá? Então eu tenho que sempre conseguir ter mais recurso entrando do que saindo. E aí eu preciso olhar para o longo prazo. Se eu só tiver recurso para execução de projeto, o projeto você chega no final do ano com a conta zerada, entrega as notas fiscais e encerra tudo e fica sem nada. Desenvolvimento institucional não é isso. A gente precisa olhar um pouquinho mais para frente para saber o que a gente precisa. E nem dá para captar recurso para desenvolvimento institucional se eu não sei o que eu quero ou o que eu preciso na minha organização. E pode ser diferente, só que tudo começa com a boa governança para acessar esses recursos, tá? E, obviamente, o desenvolvimento institucional, ele vai passar pela capacidade operacional, capacidade institucional de executar o uso de todos esses recursos, que não são mais só para projetos, né? São para outras finalidades. Vai passar por melhoria de gestão e liderança, muito fortemente pela promoção da transparência e responsabilidade, e aí a gente vai ver que isso é um princípio, inclusive, da governança, tá? E aí, benefícios, eu já falei alguns, vocês vão ver tudo escrito no material, mas desafios. Principal, gestão que compreenda a necessidade e a importância de implantar uma cultura de desenvolvimento institucional. Eu sou obrigado a fazer? Não, não tem nenhuma legislação que me obrigue. E por isso eu não vou fazer? Então eu vou continuar enfrentando dificuldades, muitas vezes financeiras. Tá? Então não é uma obrigação legal, mas é uma necessidade se a gente quiser continuar existindo e atendendo ao público que a gente atende. E aí, obviamente, a gente vai intervir no sistema de crença. Sabe aquela coisa, mas o meu estatuto já é assim há 30 anos, 35 anos. Por que eu tenho que mudar agora? Porque eu quero dar mais passos, porque eu quero subir mais um degrau, porque eu quero acessar um recurso que eu não acesso, porque eu quero conseguir um recurso mais alto do que eu já consegui até hoje. Posso continuar como eu estou e não fazer alteração nenhuma? Posso. Não tem lei que vai me obrigar a chegar no mais alto grau de governança. Eu vou ter que lidar com os impactos disso. E muitas vezes é tentar conseguir o recurso e não conseguir, ficar frustrado e gastar horas de equipe tentando fazer captação e não ter sucesso, tá? E aí, muitas vezes a gente pode achar que quando a gente fala em sustentabilidade econômica e financeira das organizações, eu começo olhando para fora. Durante muito tempo, captação era assim. Eu quero captar com empresas. Faz uma lista de empresas da minha região, eu vou bater de porta em porta. Não é assim quando a gente fala em desenvolvimento institucional. A gente não começa olhando para fora, a gente começa olhando para dentro, fazendo um diagnóstico e um planejamento para isso. Porque se eu não sei o que eu preciso, eu não sei qual empresa que tem aderência com a minha causa e eu não sei o que eu vou pedir. Então, para eu captar para desenvolvimento institucional, eu tenho que entender primeiro, eu estou pronto para acessar recurso internacional, eu tenho todos os documentos que são solicitados, o meu estatuto atende ao que eles vão avaliar, eu tenho um relatório de atividades que dá a transparência suficiente que esse investidor solicita. Tudo isso é governança.
E se eu não tenho, e eu quiser me inscrever mesmo assim, eu estou gastando tempo de uma equipe que já costuma ser muito pequena, tá? E óbvio, para falar em sustentabilidade econômica e financeira, o projeto ele faz parte desse guarda-chuva, porque a organização ela tem que ter uma atividade fim, mesmo que seja uma organização de assessoramento. Aqui, como o Instituto Ganga, isso aqui é a atividade fim do Instituto. Ele tem uma atividade que ele precisa realizar. Logicamente, eu tenho que saber quanto custa, para eu poder planejar e para eu poder atrair recursos. Mas eu não posso parar nisso no meu planejamento. Eu preciso saber quanto que eu preciso de recursos de manutenção, custos fixos da organização. Eu preciso ver quanto que eu precisaria para compor um fundo de reserva. Se eu gasto hoje R$10.000 por mês para manter a organização, eu preciso de 60 mil em caixa parado para, se tiver qualquer crise financeira ou se eu perder um patrocinador, essa organização não fechar. Mas eu tenho que fazer esse planejamento para eu saber quanto que é isso. E mais do que isso, eu preciso ampliar o investimento. Quanto que eu quero crescer? Eu atendo 40 beneficiários hoje. Daqui a 3 anos eu queria atender 150. Para isso eu preciso de quê? De mais pessoal? Eu preciso de mais salas de atendimento? Eu preciso de um prédio próprio que eu não tenho hoje? Quanto custa? E aí a gente vai colocando isso em centros de custo para a gente entender quanto custa, para a gente poder buscar esses recursos. Quando a gente olha para o ecossistema de captação, olha a engrenagem maior de todas, gestão e governança de novo. Governança, o dia inteiro governança, mas gestão e governança novamente. Muitas vezes, e eu vejo isso com muita frequência, tá? Organizações ou que não têm recurso para ter um captador fixo, e aí terceirizam de alguma forma a captação de recursos para uma pessoa externa que trabalha para a minha instituição e para outras também, ou mesmo quando tem condições de ter captador interno, pega e coloca o orçamento na mão do captador e fala assim, pronto, agora se vira, corre atrás, me traz o dinheiro, eu estou aqui sentado e eu estou esperando chegar. E aí se o captador não conseguiu, geralmente a gente diz assim, ele não bateu a meta, a culpa é do captador, e não vê o quanto a gestão da nossa organização e a governança da nossa organização impactou para que ele não conseguisse o recurso daquele investidor ou daquele patrocinador. E aí eu vou dar um exemplo, eu falei que a gente atende muito em consultoria ao segundo setor também, tá? Então a gente ajuda o segundo setor a levantar tudo que ele tem de condicionantes, necessidades, obrigatoriedades sociais, mapeamento de risco social para ESG, a gente transforma isso numa plataforma da área social, que são 3 pilares, o que eu sou obrigado a fazer dentro do meu negócio, o que é risco social e pode me prejudicar ou em reputação ou financeiramente, e o que é o investimento social, que é esse recurso que eu faço se eu achar que devo, se eu dou valor a isso, se eu entendo que é importante a minha empresa investir. Então, eu trabalho bastante com essas estruturações e chego a operar vários programas de investimento social privado, que significa que minha equipe escreve edital, a gente avalia as ONGs de território nos editais. Gente, vocês não têm ideia dos documentos que a gente recebe para o processo seletivo de edital. E olha que a gente faz, na maioria, as empresas a gente trabalha convencendo a investir em desenvolvimento institucional. Então, geralmente, a gente faz editais muito facilitados, a gente faz processo participativo para compor as regras do edital, a gente faz reunião para tirar dúvidas, se não entender o que está escrito, a gente senta com um grupo de organizações por cidade e vai entendendo o território e tirando dúvidas, quer dizer, que não é comum você ter um processo, né, que demande tanto tempo nessa interação. E mesmo depois de tudo isso, muitas organizações são desclassificadas só por causa de estatuto e documentação. Porque para a empresa privada, imagine que eu receba num edital 100 projetos. Se eu não for olhar a documentação primeiro, eu for olhar a leitura do projeto, cada projeto tem 10, 15, 20 folhas. Quantas pessoas eu tenho que ter nessa equipe para avaliar os projetos se eu for avaliar primeiro os projetos? Primeiro eu vou ter um custo para a empresa muito maior, porque eu tenho que ter muito mais gente para ficar lendo 20 páginas e interpretando o projeto. Segundo, aí vai que a gente adorou o projeto é maravilhoso. Quando você fala assim, agora vamos fazer o contrato, quando eu peço o documento, não passa na análise de compliance, aí pronto. Eu amei o projeto, eu quero a organização, mas a organização não tem documento para poder fazer contrato com aquilo que uma empresa privada exige. E a empresa não pode abrir mão do mínimo de compliance dela.
E aí o que acontece? A gente começa pela análise de documento, a gente não começa pela leitura de projeto. Então, a primeira dica até que eu dou nas organizações, se sai um edital, lê se está alinhado com o que você faz e vai direto para o item que fala de documento. Se tiver todos os documentos, aí termina de ler o edital e faz o projeto. Se não, nem faz. Não gasta tempo da equipe, porque vai ser reprovado. A governança e a gestão é a primeira classificatória de análise dos editais. Então, eu trabalho com esporte, mas eu não tenho objetivo social de esporte no meu estatuto. Corre o risco de ser desclassificado. Isso é governança, porque envolve a redação do próprio estatuto. Eu tenho 2 páginas de objetivos sociais escritos no meu estatuto, porque na década de 90, início dos anos 2000, era assim que a gente fazia. Coloca tudo aí para ajudar a captar recursos. Mas hoje isso demonstra falta de foco, pouca legitimidade de atuação nos territórios. Porque eu faço tudo, mas eu não posso ser especialista em tudo. Eu tenho 2 páginas, eu já peguei edital assim, 2 páginas, falei, gente, não acaba os objetivos sociais, mas o que eles sabem fazer bem feito de tudo isso que está aqui? Na dúvida, talvez seja melhor eu reprovar, e vai depender dos critérios de cada empresa, tá? E documentação faltando, gente, pode esquecer. Não tem uma certidão, o estatuto não está registrado em cartório, a gente não lê os projetos. A gente não lê os projetos, a gente reprova por governança, gestão e documentação. Então, é a maior engrenagem, porque ela tem realmente uma importância muito grande para essa organização se tornar perene. Ok, até aqui, dúvidas, comentários? Tudo bem? Ninguém tem dúvida? Ó, que bom. Eu achei estranho você não citar a 13019, a lei do marco regulatório. Não, eu falei do marco aqui. Não estava naquela... Não, na linha do tempo. É porque ali eu estou falando mais de causa social e importância da organização na sociedade. Essa linha, ela tem umas 6 páginas, eu só trouxe 2 páginas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala em captação de recursos para aplicação livre, eu estou há 29 anos fazendo trabalho voluntário. Nunca vi um edital que seja para aplicação livre. Sempre tem objetivos. É objeto, né? Sempre tem objeto. Ou é a cultura, ou é o esporte, ou seja o que for. É com carta marcada. Quiséramos nós termos editais que fossem para aplicação livre. Hoje a gente tem, tá? Mas é real. A gente está falando de desenvolvimento institucional no terceiro setor há menos de 7 anos. E no segundo setor a gente ainda está catequizando, mas a gente tem alguns que começam já a aparecer, que talvez a gente, quando lê o edital, não identifique totalmente que é para isso, mas é para geração de recursos livres. E quando eu falo de recursos livres, não é só doação e patrocínio, mas é geração de recurso próprio também. Porque se eu tenho que ter diversificação de recursos, eu não posso depender só de um modelo de financiamento. A gente diz que do volume total que eu preciso de recurso para realizar o meu ano, eu não posso depender mais do que 30% de um único modelo de financiamento, porque se acontecer algum problema com aquele perfil de investidor, eu já deixo de realizar aquilo. Então, geralmente, a gente sugere que tenha pelo menos 30% da receita composta por geração de recurso próprio, que é bazares, venda de produtos novos, produtos usados, prestação de serviço, muitas vezes, mas também tem muitas organizações e eventos. Hoje estão exigindo, por exemplo, se uma entidade tem um bazar, ela é obrigada a emitir nota fiscal. E aí, depois de bazar, a gente pode ter mais outros momentos como esse, tá? Mas, de fato, tem organizações que continuam conseguindo fazer isso de outra maneira, mas tem uma lógica para fazer isso e tornar o bazar sustentável, tá? Que falou ali sobre reestruturação da administração e remuneração dos dirigentes. Mas numa ONG, numa instituição beneficente, não pode remunerar. Pode. Você não pode remunerar conselheiros, mas você pode remunerar quem é o executivo da instituição. Se é um superintendente, se é um diretor de projetos de operação, você pode remunerar quem trabalha todo dia na instituição.
você não pode remunerar órgãos estatutários de conselho. E aí eu tenho uma tela sobre isso. Passou rapidinho ali. Não, mas você vai ver outra lá, que tem também, tem mais uma explicando um pouquinho mais, mas pode, tá? Eu trabalho com a maioria das instituições que eu trabalho, todas remuneram. Todas. Eu acho. Nós temos alguma coisa no estado de Santa Catarina que mesmo o diretor executivo não pode ser remunerado. Aí entraram com algum projeto e tal, mas não está... Que contradiz o Miroski. Que é uma lei mais, né, uma lei de instância maior. Alguém tem? Desculpa se eu não vi. Nessa linha de recurso, uma organização ela pode ter uma atividade, enfim, ou fabricar algum produto ou prestar algum serviço diferente do seu foco, né? Eu posso fazer caneca com a marca, sei lá, com frases motivacionais e vender. Tem a ver com o meu atendimento de assistência social? Provavelmente não, mas eu posso. Só que aí você tem toda uma forma de contabilizar isso para não te gerar problema, mas pode. A gente tem hoje organizações que têm bazares sociais, tanto de produtos novos quanto usados, fortíssimos, e contribuem para a receita. Só um parêntese, um dos clientes que eu ajudei a estruturar o investimento social foi a Renner, aqui do Sul, Instituto Lojas Renner. Eles queriam investir em desenvolvimento institucional e queriam que tivesse atrelado o negócio. Há 4 anos atrás, mais ou menos, a gente ficou 3 anos e meio com eles, né? A gente estruturou e implementou um programa. E eles queriam esse alinhamento com o negócio. Então, eles decidiram investir na criação de bazares sociais que gerassem os 30% de receita livre para a instituição. E aí, não só através de doação de roupas do próprio grupo, mas que tivesse estruturado de tal maneira que conseguisse ampliar essa busca por doação ou que produzisse produtos próprios. A gente desenvolveu um programa especificamente para isso, a gente trabalhou inclusive com a Caritas aqui da cidade nesse programa, porque dá para fazer. Tubarão, por exemplo, a PAI, né? Estou aqui representando a PAI, já teve gráfica, marcenaria já teve gráfica. E eu já fui cliente da gráfica da PAI, que produzia blocos, né? Carnesa, caneca. Mesmo em São Paulo, a APAI, várias APAIs tinham esse movimento de fazer alguns produtos comemorativos no Natal e vender. Eu conheço de outras APAIs, e aí mais próxima de onde eu estou, mas que tinham esse movimento. A questão é estruturar para que isso siga todas as regras de contabilidade, você tem os quinais específicos, isso não te gere, né, o estatuto preveja isso não te gere problema. Mas é super possível. Tem alguém da Caritas aqui, da cidade? Eu não lembro o nome da moça que participou da formação lá no Instituto, mas ela participou com a gente, falou até da construção da sede aqui com recursos. Qual que é o nome? Ah, Marlise. Isso, eu acho que foi ela mesmo. E aí cada Caritas de cada cidade ia dando o depoimento, mas que só esse movimento gerou bastante recurso com venda de produtos, chegou a permitir comprar terreno, construir sede para muitas organizações ali da rede da Caritas. Então dá para ter. Vocês terem uma ideia, eu sou tão defensora de terceiro setor que a minha filha estuda numa escola canadense de uma ONG. Alguém já ouviu falar na Liga Solidária, que está em São Paulo? Uma organização também de 103 anos, que já fez mudança de posicionamento, mudança de marca, mudança de nome ao longo da história. E nos últimos 20 anos, eles decidiram criar uma unidade de negócios dentro da Liga Solidária para ajudar a sustentar os projetos sociais. Não é outro CNPJ. O meu boleto de mensalidade vem escrito Liga Solidária, é um CNPJ de terceiro setor. E é uma franquia da rede Maple Bear de escola canadense, que tem que seguir todos os parâmetros de exigência da franquia. Qual que é o modelo de negócios dele de sustentabilidade? Isso é só um pedacinho, né? Porque a liga é gigantesca. Mas eles pagam todos os custos, né, da operação da escola. Professor, diretor, faxineiro, infraestrutura, aquela coisa toda. E o que sobra, que seria considerado lucro, ele volta para os projetos que são gratuitos e está tudo bem, não precisou nem abrir outro CNPJ. E a arrecadação da escola é gigantesca, porque não é uma mensalidade tão baratinha assim, que é uma franquia de uma escola canadense bilíngue. E a Liga tem toda uma operação de escola privada e as pessoas nem sabem que é da Liga Solidária quando matriculam um filho. Eu sabia. Então, aí eu estou oferecendo um ensino bom, mas estou também colaborando com os projetos sociais. Então, quando a gente olha para a governança, ela é a origem de tudo.
olhar para essa governança para além daquilo que as legislações nos obrigam, que aí não tem opção não realizar, porque se é lei a gente tem que fazer. Além disso, eu preciso entender como que eu conquisto uma situação de excelência, porque a legislação é o mínimo necessário que eu tenho que seguir para funcionar. Senão, em algum momento, eu vou ter problema. Certo? Mas se eu falo em governança para chegar nessa situação de eu ter uma loja, eu ter um bazar, eu ter recurso de empresa livre, eu acessar qualquer recurso internacional, eu ter toda essa diversificação de fontes de recurso, eu preciso ir além do básico, além do que a lei me obriga. Eu preciso ir aos poucos dando saltos de qualidade na minha estruturação, que a gente chama de maturidade na estruturação de recursos, na estruturação da governança. E o que é, afinal de contas, essa governança? Primeiro de tudo, é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos. Governança não é só olhar para o estatuto, governança não é só definir os órgãos de conselho e quem vai ocupar e os órgãos estatutários. Governança vai além. Princípios da governança, transparência é um deles. Não é opcional. É um princípio da governança. Regras, estruturas e processos. Eu sei que tipo de recurso minha organização aceita captar e o tipo que eu não vou aceitar porque pode me prejudicar em reputação. Isso está escrito em algum lugar? Eu tenho algum regramento para isso? A maioria não. E aí quando surge um recurso, você fala assim, mas será que eu posso receber esse? Né? Então, isso faz parte da governança. Eu tenho o meu código de ética, de conduta e ética. Não é só a empresa que tem que ter. A gente é terceiro setor, a gente está defendendo direitos. Se eu não tiver pode ser uma folha, gente, não precisa ter a estrutura mais linda e bem escrita, igual as empresas privadas têm um negócio super estruturado. Eu posso começar fazendo de uma maneira muito simples, né, e curtinha, e eu vou fazendo versões e melhorando. Isso é governança também. Tá? Então, a governança, ela tem, ao longo do tempo, também uma razão de existir e, obviamente, o que é cobrado enquanto governança. No início, a gente estava falando em, até 1990, evitar crises de reputação. Não quero escândalos. Depois, a gente está falando de evitar condutas antiéticas. E aí, a gente começa a ter essa cultura do compliance, né, e fomentado bastante forte pelo segundo setor. Vamos analisar, vamos ver, passa pelo jurídico, vai ter uma nota, uma graduação, está aprovado, não está aprovado. Depois, ela vem para ajudar a gente a fazer aquilo que é certo. E aí não é só o básico que a lei exige. Se eu posso fazer melhor, para eu ter mais impacto social, para eu fazer mais, eu acessar mais recursos, então está na minha responsabilidade fazer melhor. Tá? E hoje a gente fala de, primeiro, entrega de senso de propósito. Se eu nasci para fazer um tipo de atividade, projeto, causa, eu não posso chegar no meio do caminho e fazer assim e virar outra coisa, porque eu perco completamente a minha legitimidade de existir e eu destruo a credibilidade da minha organização. Quem que vai zelar por isso? Os órgãos de conselho. Toda vez que alguém fala assim, você podia ter um projeto para fazer tal coisa, aí a gente tem que parar, voltar, ir lá no conselho, analisar estrategicamente. O papel de vocês como conselheiro é dizer assim, calma, respira. Vamos analisar se esse projeto tem a ver com o nosso propósito? Com a nossa causa? Com a nossa razão de existir? Não, se vai destoar, melhor não fazer. Porque a gente perde credibilidade. Mas a gente sabe que no dia a dia, o bolso acaba pesando nas decisões. Mas o papel do conselho é justamente de prezar para que a organização faça o que é certo e mantenha sempre o trabalho na direção do seu propósito e da sua causa. Porque senão a gente até consegue um recurso do hoje quando a gente faz assim e foge do propósito, mas eu acabo prejudicando legitimidade, reputação, credibilidade. Aí amanhã eu vou tentar um outro, talvez eu já não consiga, porque vai falar, nossa, mas trabalha com criança hoje, por que está trabalhando com idoso? Trabalhou 6 meses com idoso, parou de trabalhar e voltou para criança. Faz sentido? Se não tiver um contexto que faça sentido, se tiver um contexto faz sentido, mas se não tiver um contexto que faça sentido, eu já estou perdendo credibilidade. Porque aí eu pareço uma fábrica de projetos, que eu vou onde tiver recurso, mas eu não tenho foco de atuação. O conselho tem que ser o guardião disso. Tá?
E aí a ideia de comunidade foi expandida. A gente não está mais falando só de público atendido. Eu preciso conseguir ter essa boa redisputação, essa legitimidade, essa credibilidade para todos os públicos com os quais a organização se relaciona. O meu beneficiário, as famílias que a gente atende, para eles deve ser muito óbvio a importância da organização existir, porque eles estão tendo benefício direto. Mas será que o meu investidor sabe? Será que a gente envia informações suficientes para ele entender a importância da nossa instituição e do nosso trabalho? Será que a sociedade, de uma forma geral, se quiser saber da nossa organização, vai encontrar informações disponíveis publicamente na internet que mostrem a importância do nosso trabalho e o impacto que a gente gera para a nossa região? Então, essa noção de com quem que eu tenho que falar, ela foi expandida quando a gente fala no modelo atual de governança. A gente precisa garantir geração de valor para todos os públicos. E geração de valor é o que eu entrego para esse público. Então, para o meu público beneficiário, é participar dos projetos sociais, porque aquilo está colaborando para a emancipação dele como cidadão de alguma forma, tá? Mas e os outros públicos? Gerar valor pode ser transparência. Gerar valor pode ser divulgação. Gerar valor pode ser eu enviar um relatório bem estruturado no final do ano. Ou então eu enviar um relatório curtinho todo mês, porque ele não quer só no final do ano. Eu preciso entender o que os públicos que a gente se relaciona desejam como geração de valor. E aí eu não estou falando de... Não é valor financeiro, eu não estou falando de dinheiro, né? Mas o que eu preciso munir esses públicos para cada vez valorizar mais o trabalho da minha organização? O conselho tem que cobrar isso, tem que ser guardião disso. Porque a gente é guardião do propósito. Porque a gente é guardião da forma com que a organização se relaciona com os públicos que ela tem relacionamento. Então, no fim, a governança, ela está colocando ali um cuidado para manter a cultura da organização, para ampliar cada vez mais o nível de consciência dessa organização sobre a forma que ela tem que atuar, metodologias, posturas que coíbem corrupção e etc. E está olhando para a ética. E o que a gente tem como resultado de uma boa governança? Primeiro, a gente garante que a gente está preservando os nossos princípios e valores. Né? Para que eu fui criado? Como que é o meu jeito de trabalhar? 2 organizações de assistência social que atuam com crianças e jovens no contraturno escolar podem ter princípios e valores completamente diferentes. Porque isso tem a ver com o DNA, com a razão da organização existir, com um jeito que é muito peculiar de cada organização trabalhar. Uma pode atuar no território, a outra atua em rede, uma envolve as famílias, a outra, entendeu? Cada um pode ter princípios e valores diferentes que têm a ver com a sua razão de existir. E aí isso me ajuda a construir a legitimidade de atuação. Eu preciso mostrar que o nosso trabalho é necessário. Que eu tenho conhecimento para fazer o que eu faço. E, portanto, eu vou usar bem um recurso que não é meu. A governança ajuda, portanto, na sustentabilidade econômico-financeira. A gente não está lidando, na maioria das vezes, com recurso nosso, individual. A gente está lidando com recurso de terceiros que, às vezes, a gente nem conhece tão bem ou nem é tão próximo assim. Eu preciso mostrar que eu estou usando bem e que o recurso está sendo aplicado em metodologia que está melhorando a condição social do público que eu atendo. E isso tem que ser uma preocupação da governança, dos conselheiros, que ajudam a preservar isso. E aí, ali eu falei de manhã, eu só percebi aqui quando eu cheguei, que no início era para estar escrito propósito, tá? Eu depois vou consertar no material antes de encaminhar para vocês. Mas o propósito é o que materializa a minha razão de existir, é a minha inspiração para ter sido criado. Isso eu não posso perder de vista. Propósito e missão não são a mesma coisa. Propósito é inspiracional, missão ela traz concretude ao trabalho. São coisas distintas. A missão é decorrente do propósito, mas eu preciso entender qual é a minha causa social. O que eu tenho que fazer para gerar impacto para a sociedade? Eu vou colocar de uma maneira inspiracional nesse propósito. Depois eu vou materializar, eu vou falar da minha missão, que já diz como eu trabalho. Qual é o diferencial do meu trabalho? Eu trabalho com metodologias inovadoras, eu trabalho com atuação em rede, eu trabalho com multiplicação de metodologias, eu já começo a colocar isso na missão. E aí a gente constrói a visão que é aonde a gente chegar e os valores, que são a forma que a gente vai tratar os nossos públicos.
Isso são frases e dizeres bonitos para a gente pôr no site, na parede? Não. Se eu tenho um propósito bem construído, eu tenho clareza da minha missão, primeira coisa, eu vou olhar o estatuto e ver o que está escrito na finalidade social, nos objetivos sociais. Porque senão eu vou lá e ponho no site. Um site lindo, maravilhoso, foi bem construído. Qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Quando eu leio o estatuto, está escrito outra coisa, completamente diferente do que está no site. Talvez, se eu estou buscando recurso com um investidor que ele não me conhece muito bem, que ele está me conhecendo agora, eu estou gerando uma insegurança nele. Porque o meu documento diz que eu sou uma coisa e o meu site diz que eu sou outra. Então, a gente tem que olhar para a finalidade social e objetivos sociais do nosso estatuto para realmente garantir que tudo sobre a minha organização esteja coerente. Site, relatório, documento, tudo certinho. Isso impacta na minha metodologia de trabalho também. Se eu defino a missão, ela tem um pouco do meu como e do meu diferencial, né? Como eu vou trabalhar. E a visão é onde eu quero chegar. O caminho do que eu quero fazer para o objetivo final, né? A meta que eu quero chegar, eu tenho que ter uma metodologia. Senão eu não vou chegar lá nunca. Se a gente diz que vai comprar um apartamento, a gente tem que minimamente saber quanto que a gente consegue guardar por mês, durante quantos anos, para você comprar aquele apartamento. Da missão para a visão é a mesma coisa. Eu tenho metodologia para isso? Eu digo que eu vou gerar autonomia financeira para a população que eu atendo. Mas eu tenho metodologia que gera autonomia financeira, ou só que, eu vou usar teu exemplo de novo, Gisele, ou eu estou dando a cesta básica do hoje e amanhã ela vai ter que me pedir de novo porque ela não construiu autonomia financeira com a metodologia que eu desenvolvi. Então, ou eu mudo a minha missão, ou eu mudo a minha metodologia, a minha visão, ou eu mudo a minha metodologia. A metodologia tem que ser coerente, tá? E não só dos projetos, mas a metodologia de gestão, que também tem a ver com a governança. Como que eu trato meus colaboradores, meus fornecedores? Eu tenho lá nos meus valores que tem que virar atitude, sei lá, respeito. Mas eu respeito só o público que eu atendo, eu respeito conselheiro, eu respeito colaborador, eu respeito fornecedor, tudo igual? Eu já vi muitas situações que não. Eu já vi muitas situações que a organização investiu em carro, e aí não vou nem citar a localidade do Brasil nem nome, porque é para não ser reconhecido, mas que a organização investiu em carros, enfim, peruas e tudo, para conseguir pegar as crianças, organização de assistência social em contraturno escolar, para conseguir pegar as crianças em localidades que os pais eram realmente muito vulneráveis e não conseguiam nem chegar na instituição, e um dia teve greve de transporte público na cidade, e ela descontou o salário de quem chegou atrasado. Teve uma pessoa que foi a pé, andou 2 horas para chegar. Então, o meu respeito é só para o beneficiário, mas não é para o meu colaborador? O conselho toma decisões estratégicas, então a gente vai garantir que tudo que a gente faz na instituição seja coerente. Porque senão, imagina se eu digo isso para o investidor, não, temos carros para buscar as crianças em casa porque elas não têm condições de chegar com transporte público, mas o meu colaborador eu vou descontar cada minuto que ele chegar atrasado no dia que não tiver transporte público na cidade, ele que vem a pé. Não faz sentido. E a gente é o guardião desse sentido em tudo que a organização faz enquanto conselheiro. E aí, outro ponto importante da gente reconhecer que vai influenciar no modelo de governança de associações é que uma empresa pode ter um dono único. Pode ser uma empresa de um dono. O terceiro setor não tem dono. Nós somos uma associação de pessoas jurídicas ou físicas que decidem trabalhar em prol de uma causa em comum, de um interesse público, de um bem comum. Então não dá para a gente dizer, lá na minha organização não é sua, nem do fundador, nem do conselheiro, nem de ninguém. A organização social não tem dono. A gente pode construir legado? Pode. Tem várias formas da governança ajudar a manter aquele legado, mesmo depois que os fundadores forem embora ou não estiverem mais na associação. Mas a associação não tem dono. Então, para começar, a gente tem que ter uma boa prática de governança como responsabilidade pública, digamos assim, no uso dos recursos e no atendimento da população. E aí, eu vou só pular essa pergunta, porque eu acabei dando uma dica ali sobre isso, eu quero fazer um outro momento. Esses são os níveis de maturidade de governança estabelecido pelas boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então,
Vou dar alguns exemplos. Já ouvi de muitas organizações e a gente atende o Brasil todo. Eu voltei de Belém com um grupo de organizações semana passada, sexta-feira, na semana anterior São Luís do Maranhão, na semana anterior Fortaleza, a gente atende organizações no Brasil todo. Eu vi muitas, e organizações de território, assim, bem de base. Eu vi muitas organizações que quando você fala assim, vamos olhar para a sua governança, para a gente estabelecer quais são as suas fragilidades para o desenvolvimento institucional, e aí vem e fala, não, minha governança é ótima. Eu tenho todos os órgãos de conselho, meu estatuto está registrado, eu tenho os diretores, eu tenho o conselheiro, está tudo bonitinho no meu estatuto, está tudo funcionando. Quer dizer, está tudo escrito, registrado, tem a ata. Aí você fala, tá, isso é o nível básico de governança, porque é a obrigação. É o nível básico. Eu tenho que ter. Então eu vou lá e faço. Eu tenho. Quando eu vou querer subir um pouquinho um degrau, e aí, gente, eu vou voltar a dizer o que eu disse no início, tá? Não se assustem, porque eu vou mostrando o crescimento da mais alta regra e padrão de governança. Ninguém tem que sair de onde está hoje para subir 5 degraus de uma vez. Não precisa chegar amanhã e dizer, a minha organização faz tudo errado, eu tenho que mudar o estatuto todo, eu tenho que mudar. Não é assim, tá? Mas se eu quero subir mais um nível de governança, porque eu quero melhorar meus processos internos, outra coisa que acontece muito com organização de território é dizer assim, o coordenador do projeto é que sabe a metodologia do projeto. Se ele for demitido, não está escrito em lugar nenhum, eu não sei como fazer. O conselho não sabe, o executivo da instituição não sabe. Aí está lá com um coordenador que é o assistente social, é o pedagogo, né, é o profissional de saúde. Gente, isso é problema de governança. Porque aí a organização acaba, ou então ela muda toda a forma dela e a metodologia de trabalho. Cada pessoa que ela contrata faz a organização ter que mudar tudo. Isso é governança. Preservar esse conhecimento, preservar a metodologia faz parte da estrutura de governança. Então, eu preciso começar a preservar a forma da organização trabalhar, até para construir legado. Eu preciso ter um conselho atuante. Não adianta constar nome, gente. Porque aí eu só estou dando trabalho e gerando custo para a organização. Porque se eu estou lá com o meu nome da ata, eu sou convocado para 4 reuniões por ano, eu vou a uma, tem alguém na organização o tempo todo. E aí eu me incluo, porque agora não mais, nesse momento não mais, mas eu estava no conselho deliberativo que respondia, inclusive, financeiramente, juridicamente, para uma organização internacional no Brasil, e num outro instituto como conselheira consultiva, um com causa na área de saúde e assistência social, o outro com uma causa na área de refúgio. E aí tem lá alguém da instituição me mandando relatório, me mandando planilha financeira, me mandando documento contábil para eu olhar, para eu analisar, me mandando o planejamento do ano, e eu não olhava nada, ou chegava na reunião e não tinha lido nada, não sabia opinar, ou então nem ia para a reunião. Mas tem alguém da instituição que está gastando tempo para mandar isso para a gente. Mesmo sendo um trabalho voluntário, a gente tem responsabilidade ao assumir esse trabalho voluntário. Porque lembra que a gente não está tratando com dinheiro do nosso bolso? E se eu gasto o tempo de uma pessoa da instituição e não retribuo através do trabalho que eu me comprometi, eu estou usando mal os recursos do meu financiador. Porque essa pessoa está sendo paga para fazer isso. Ela está gastando o tempo dela. Tá? Então, para eu subir um nível intermediário, eu tenho que ter um conselho atuante. Eu tenho que ter mais do que a quantidade de reuniões que a lei exige. Então, eu tenho uma assembleia que tem que se reunir uma vez por ano ordinariamente. Eu tenho um conselho que decide sobre a organização e que tem que se reunir uma vez por ano ordinariamente. Gente, um conselho que decide pela organização se reunir uma vez por ano não sabe nada do que a organização está fazendo. Nos conselhos que eu participo, reunião ordinária eram 4 por ano, com 6 horas de duração cada uma, todos voluntários, enviando o documento com 15 dias de antecedência, a gente fazia análise e anotava os pontos de dúvida ou de crítica sobre gestão financeira, sobre metodologia dos projetos, dependendo do papel de cada conselheiro, né, de cada membro naquele conselho. Chegava na reunião, a gente ia de conselheiro por conselheiro para ele dizer quais eram as dúvidas, o que ele acha que não estava bom, o que tem que mudar, junto com quem dirige a organização, né, que está no dia a dia implementando as ações, a gente estabelecia estratégia de melhorias. E aí volto a dizer, passinho por passinho, não precisa subir 3 degraus de uma vez. Mas esse é o nosso papel.
E para eu assumir o nível intermediário, ainda não é nem o nível avançado, nem o nível de excelência, eu preciso ter esse conselheiro presente. Eu preciso ter esse conselheiro participante. E aí é o que a gente chama de dinâmica de funcionamento dos órgãos de conselho. Se ele recebe o documento antes, se ele comparece às reuniões, quantas reuniões são realizadas por ano, dependendo do papel de cada conselho. Então, a Assembleia, tudo bem, ser ordinariamente uma vez por ano. O Conselho, enfim, a gente viu à tarde que tem 1 milhão de nomes, né? Mas o Conselho que decide, aqui eu chamo de deliberativo, mas tem organização que chama de Conselho Gestor, Conselho de Administração, a gente viu outros nomes que eu já não lembro mais, Gisele, à tarde. Até quero te chamar a atenção, infelizmente, à tarde nós tínhamos 3, 4 horas. Nós estamos quase finalizando. Quase, tá. Ter a discussão, tá bom. Então, a gente precisa ter esses conselhos atuantes dentro do seu grau de responsabilidade. E é isso aqui, eu falei, eu queria vir para esse... Eu fui me adiantando em muita coisa. Então, eu vou direto aqui. Eu estou mostrando aqui a estrutura dos sonhos. Não se assustem. É o que o Manual de Boas Práticas do IBGC coloca como sendo uma estrutura máxima desejada dentro das associações, tá? Temos isso hoje? Não precisa mudar tudo amanhã e sair correndo desesperado achando que tudo que faz está errado. Não é isso, eu estou falando de boas práticas para essa organização crescer, eu posso ir fazendo isso devagarzinho, mas eu tenho que ter a tomada de consciência sobre o meu papel de conselheiro nessa organização, tá? Então, primeiro, a Assembleia Geral é uma reunião do grupo de associados dessa organização, que tudo bem ter uma reunião uma vez por ano, e aí quem pode ser associado? Cada associação decide. Pode ser uma pessoa, e todas você tem o pedido para fazer parte do grupo de associados, que tem que ser aprovado ou não pela Assembleia. Mas pode ser uma família, mãe de uma criança atendida, que quer contribuir para ajudar a desenvolver a organização, pode ser um empresário do local, da região, é um público, o associado é um público que compartilha da mesma causa, ele pode estar lá como associado. Eu sou associada da BCR, eu voto na Assembleia da BCR, tá? Só para contribuir, é que o órgão de governança do segundo setor não difere do terceiro. Né? De princípios da governança, exatamente. A governança do segundo setor não difere do terceiro. Porque às vezes a gente acha, né? Eu, por exemplo, fiz um curso de conselheira de administração do segundo setor. E quando ela começou a passar os temas, eu disse, nossa, mas é tudo igual. Aí ela até disse, aprendi algo novo hoje. De fato, é a mesma... Você tem as adaptações de nome, de responsabilidade, mas os princípios são iguais. Algumas atualizações, né? Quando eu fiz minha formação já faz alguns anos, e até eu tinha perguntado, na minha época, ou era o conselho deliberativo, ou era o conselho consultivo. Né? E isso já caiu por terra, já mudou. Hoje faz parte do conselho deliberativo e o consultivo. Eles podem conviver. Formado por pessoas técnicas, que vão ajudar a gestão e o conselho, né, a fazerem lá tá super afiada. E o conselho deliberativo vai decidir. Isso aí. Então, olha a importância de ter o conselho deliberativo e a diretoria executiva abaixo dele. E na maioria dos casos, aí estou falando por nós também, a diretoria executiva está acima da Assembleia. Acima do próprio conselho. Acima dos executivos que decidem. E vocês vejam que se a gente for fazer o princípio correto, né? Olha a escala, né? Onde está. Então, aqui com esse quadro, é bem possível a gente verificar como é que está hoje, né? Ou como vocês estão dentro lá dos conselhos e que papel vocês estão tendo, assim, até para ver se tem ou não conflito de interesse. É bem interessante. E por que é assim, gente? Você não pode dar poder supremo para ninguém dos órgãos estatutários da organização. Você pode até inventar nome para ele. Cuidado para não gerar muita confusão no entendimento. Mas a responsabilidade de cada órgão tem que estar preservada. Ah, mas eu sou uma organização pequenininha. Tudo bem, mesmo assim você tem estrutura mínima de governança. Porque o conselho que aqui eu chamo de deliberativo é o que decide pela organização. Né, o que tem lá um presidente que decide pela organização. Esse conselho deliberativo, ele tem finalidade estratégica. Ele que aprova se vai criar projeto, se não vai criar projeto. Ele aprova o plano de trabalho do ano. Ele aprova se a gente vai aceitar ou não recurso do governo, recurso de empresa privada, recurso... Ele dá a diretriz estratégica.
Ele decide o que a gente vai fazer nos próximos anos. Ele responde juridicamente e financeiramente, que é o que a gente chama de responsabilidade fiduciária e de forma institucional pela organização. Um conselheiro que está num órgão decisório que assina pela organização, né, dentro desse órgão que pode ter vários nomes ali, à tarde a gente viu um monte de nome que até para mim foi novo, de nomes que o pessoal colocou de diferente, mas que tem a mesma responsabilidade. Esse conselheiro, se a organização entrar numa dívida gigantesca, ele vai ser acionado nos bens pessoais. Esse é o conselho deliberativo, decisório, gestor ou o nome que a gente queira dar, tá? O nome, eu sei que tem muitas variações, mas precisa ter este órgão que vai guardar as boas práticas, que não vai deixar ter práticas que possam gerar prejuízo ou práticas que sejam consideradas antiéticas. É esse conselho que resguarda a cultura, a continuidade e as boas práticas da organização. Aí eu tenho a diretoria executiva. Gente, executiva executa. Quando a gente pega o nome de diretoria executiva e coloca no órgão que tem responsabilidade estratégica de decisão, eu já começo a criar uma dificuldade de entendimento do que eles são responsáveis, afinal de contas. E o que a gente mais vê é o órgão decisório, a organização colocar o nome de diretoria executiva, porque o nome diretoria dá um peso para a participação dessas pessoas, geralmente. Mas quem decide não executa. Quem executa não pode decidir, porque eu preciso ter freios e contrapesos para eu não ter uma decisão unânime ali dentro, que um órgão, uma pessoa tem poder único de decisão. E o Conselho Fiscal fiscaliza contas. Ele vai olhar para a questão financeira, contábil e fiscal, tá? E é isso que eu preciso para uma organização, não importa se é pequena, média ou grande, funcionar. Eu preciso ter esses contrapesos. Se eu decido a estratégia, eu vou nomear ou contratar quem vai atuar na execução, porque esse executor ele pode ser remunerado. Não precisa ser formato de diretoria, com 3 pessoas. Eu posso ter um superintendente, eu não tenho diretoria executiva. Eu tenho um profissional contratado do mercado para liderar a execução da organização. Mas quem decide qual é o modelo é o conselho, que está lá como decisório. Eu vou lá e decido quem é a pessoa ou as pessoas que vão liderar a execução. E eu decido a aprovação do planejamento. E aquele outro órgão, outro profissional vai executar. Se eu estiver no conselho decisório e eu estiver também na execução, eu aprovo o meu próprio trabalho e eu fiscalizo o meu próprio trabalho? Conflito de interesse. Então, se eu decido a estratégia, eu executo, eu apresento o relatório para mim mesmo, eu aprovo o meu relatório no final. Eu vou continuar funcionando. Eu já vi muita organização que está funcionando nesse modelo. Mas eu vou acessar recurso de empresa grande? Eu vou acessar altos valores? Eu vou conseguir ser aprovado num edital? Provavelmente não. Eu preciso mudar agora? Não, eu posso fazer um plano de mudança para daqui a 3 anos. Até lá eu não vou tentar captar esses recursos. O superintendente pode ser definido pela Assembleia Geral? Não precisa, é o conselho decisório que define. Se você levar a decisão para a Assembleia Geral, você cria uma burocracia gigante, a organização para. A Assembleia Geral ela vai aprovar o resultado do ano e o planejamento do ano seguinte. O conselho ele vai aprovar a estratégia para você atingir o resultado desejado e vai definir quem executa. E o que esse executor fizer, ele vai ficar reportando para o conselho que acompanha a evolução disso. Aí volta a dizer, conselheiros, se você só tem uma reunião por ano e você colocou uma pessoa para executar e ela só no final do ano vai te avisar que não deu certo, você vai esperar? Sendo que você responde juridicamente, financeiramente, institucionalmente pela organização? Por isso que eu digo que a gente tem que ter no mínimo 4 reuniões por ano. Eu não coloco o nome na minha organização, numa organização, se eu não tiver a garantia que eu vou analisar isso a cada 4 meses, 3 meses. Porque senão eu estou deixando a coisa acontecer. E outra coisa, eu pessoalmente faço muito trabalho voluntário para governança, gestão e estruturação dessa mentalidade de desenvolvimento institucional. Mas é uma decisão individual, voluntariado. Se eu me propus, eu vou cumprir. Eu não vou faltar reunião. Eu não vou deixar de aprovar contas, de analisar relatório de jeito nenhum. Ou eu peço para sair. Porque eu também estou assumindo uma responsabilidade com aquele público atendido e com aquela instituição. E eu ocupar uma cadeira e ser ausente, eu estou gerando problemas de gestão
para essa instituição também, que precisa de um aconselhamento, que precisa tirar uma dúvida comigo e eu não estou disponível. Tá? Então é importante que isso funcione. Aí eu vou fazer a pergunta que o Carlos fez para mim de manhã. Uma organização pequenininha que vai começar agora. Qual o modelo de governança mínimo que ela pode ter? Eu colocaria um conselho decisório com 3 pessoas que seja. Porque a gente tem que ter número ímpar. Porque você tem voto, se eu tiver 2, vai dar empate. E aí você tem que ter um voto de Minerva. Aí você volta a dar poder demais para um só. Tá? Porque aí, então, se tem sempre um voto de Minerva do presidente, o presidente decide tudo sozinho, se só tem 2 pessoas. Então, você pode ter um conselho bem pequenininho, enxuto, 3 pessoas que sejam, mas que vão em reunião, que lê relatório, que faz reunião para orientar quando a organização está com dúvida de alguma coisa sobre a estratégia, que fiscaliza o trabalho de quem está executando. Tá? Diretoria executiva, a maioria... Que faltou para a Georgia, que a Georgia comentou assim, ó, mas a gente tem muita dificuldade de conseguir voluntários para os conselhos. Então é até importante você falar, não somente você acabou de falar agora, Georgia, se eu candidato voluntário, tem que estar disponível né? E essa não é a cultura que a gente sabe que acontece, né? Primeira coisa, a gente... Lembra que eu estou falando de troca de valores? O voluntário, ele também está ali por uma razão. Ou porque ele confia na causa, ou porque ele tem algum objetivo que aquele lugar beneficia ele. E a organização precisa daquele voluntário, tá? Então, primeira coisa, as organizações sociais podem sim definir o perfil de quem ela quer como voluntário no conselho. Não é aceitar só porque é amigo, porque é parente, ou porque está aqui. E se não funcionar, tudo bem. A gente, como voluntário, também... Eu me desliguei de 2 organizações porque chegou uma hora que meu tempo apertou. No ano seguinte, eu sabia que eu ia viajar muito e que podia coincidir com as reuniões. Eu saí antes das viagens. Falei, me substitui. Eu posso ajudar de fora, mas esse ano eu não consigo mais continuar no conselho. Me substitui, tá tudo bem. A gente não vai brigar com a organização por causa disso. Mas, primeiro de tudo, a organização pode, sim, estabelecer o que ela quer. No meu conselho decisório, eu quero uma pessoa que entenda da causa, eu quero uma pessoa que entenda de comunicação, eu quero uma pessoa que entenda de gestão financeira e uma de captação de recursos. Não é o que eu preciso para gerir a organização? Eu posso decidir que eu quero essas 4 pessoas no meu conselho. 5, vai, para ser número ímpar, a gente põe mais um aí nesse meio. Tá? E aí eu vou buscar quem tem essa formação, esse conhecimento, que está disposto a fazer um trabalho voluntário. É isso. E aí eu vou dar minha própria experiência, tá? As 2 organizações que eu fui conselheira, eu não conhecia a organização. Não conhecia a organização. Um belo dia nessa de pedir indicação, nos 2 casos, eles queriam um conselheiro que tivesse experiência muito grande em diversificação de fontes de recursos para captação e desenvolvimento institucional, e aí ligaram lá na BCR. E aí as pessoas da BCR foram dizendo, fala com a Raquel. Eu nem sei com quantas pessoas as 2 organizações falaram para chegar até mim. A internacional menos, mas a outra de refugiados eu não tenho ideia até hoje de como que ele descobriu meu nome, como que ele chegou até mim. E eu nem no Brasil estava no dia, eu estava viajando de férias com a minha família. Um belo dia eu recebo uma mensagem, você pode fazer uma reunião de vídeo agora? Eu falei, agora 5 horas para frente, no meu caso, 9 da noite. Você está na instituição, mas para mim já está de noite. O que você precisa? Me explica. E aí a pessoa me passou um resuminho, falou, olha, a gente está em busca de um conselheiro com esse perfil, que é para fazer isso, a organização trabalha com essa causa, trabalha com esse tipo de projeto e tal. Você topa me ouvir? Eu falei, então tá bom, vamos fazer a reunião. E aí ele me explicou, eu achei super legal o trabalho da organização, a causa, eu achei que eles estavam estruturados de uma maneira que fazia sentido eu participar. E aí eu falei para ele, ótimo, eu aceito o convite voluntário para ser conselheira de uma ONG que eu nunca vi, com um presidente que eu nunca vi, de uma causa que eu não conhecia profundamente, mas que o meu papel ali era ajudar a estruturar a captação de recursos, trazer insights para estruturar a captação de recursos. Falei, então eu aceito. Sabe o que eu ouvi? Tá bom, amanhã eu vou te passar um e-mail com as suas responsabilidades e obrigações. Se você aceitar, você entra para o conselho voluntário. E aí eu li, e tinha lá 4 reuniões por ano, se você faltar 2, você é desligada do conselho. Você tem responsabilidade de ajudar a abrir frentes de captação de recursos com empresários do seu conhecimento. E aí estava tudo especificado, tudo certinho.
E eu ainda negociei algumas coisas, porque senão gerava conflito de interesse na minha consultoria. Eu tive que dizer, ó, isso eu não posso assumir, isso eu não posso aceitar, porque aí é conflito de interesse com o meu trabalho, eu gero um problema dentro da minha empresa e não na instituição. A gente chegou no acordo, validou, assinei um contrato, dizendo que eu ia fazer aquilo e que eles podiam me mandar embora se eu não seguisse aquilo que eu me comprometi. Ah, e ainda obrigava a fazer doação mensal. Era obrigatório. Você tem que entrar no link, pôr o cartão de crédito aqui, senão você não assume no conselho. Não importa o valor, mas era obrigado. E aí eu falei, tudo bem, essas cláusulas para mim tá tudo bem. Eles me mandaram um contrato com o que era a responsabilidade, explicando sobre a organização, 2 folhinhas. Contrato de voluntariado, mas que tinha definidas obrigações. Eu assinei e cumpri no dia que eu entendi que não ia dar mais tempo na minha dinâmica, né, para eu cumprir, eu pedi para sair. Porque eu não vou prejudicar a organização. Então a gente pode fazer isso. E se a gente estrutura a governança desse jeito, a gente consegue achar o conselheiro. E não precisa ser pessoa conhecida da gente. Eu nem conhecia a organização e chegaram em mim. A gente só tem que saber quem que a gente quer procurar. Senão qualquer pessoa serve. Né? Então a gente tem que entender o que eu preciso. Oi? E aí, conselheiros, essa foi a experiência da organização brasileira, tá? Aí, depois disso, eu recebi o convite para fazer parte do Conselho Deliberativo, com responsabilidade fiduciária, financeira e jurídica para uma organização internacional no Brasil chamada Make-A-Wish Brasil. Aí deu um pouco de frio na barriga, que eu falei, meu Deus, será que tem boa gestão? Mesmo sendo conhecida internacional, deixa eu ver as contas da organização para saber se está no vermelho, porque senão eu não vou assinar esse estatuto. Eu pedi para ver as contas da organização antes de dizer que eu aceito. Porque se ela está acumulando prejuízo, amanhã vão acionar meus bens pessoais para eu cobrir. Eu, como conselheiro, eu posso pedir, eu quero ver seu balanço, eu quero ver sua DRE, eu quero ver sua execução financeira do último ano. Senão, eu não vou aceitar ser do conselho decisor. Eu pedi, organização internacional. E eles também me fizeram um monte de exigências. Eu passei por processo seletivo de RH, gente, para ser conselheiro. Eu participei de uma entrevista no Brasil, com a CEO do Brasil, depois com o presidente do Conselho do Brasil, e depois com a gestora de governança da América Latina. E aí, quando meu nome foi aprovado nas 3 entrevistas, eu pus... Isso porque eu ia pôr, imagina, responsabilidade financeira e jurídica pela organização. Eu fui entrevistada até em instância internacional para acessar esse conselho. E depois eu passei a assinar pela instituição. Pensa numa reunião que eu não faltava de jeito nenhum, era essa. Porque você imagina se no final das contas o prejuízo da instituição pudesse me acionar financeiramente? Eu também não posso deixar isso acontecer. Faz parte da nossa responsabilidade como conselho. E, imagina, essa organização tinha vice-presidente América Latina de marketing da Disney, estava no conselho com a gente. Eram umas pessoas, assim, com muito conhecimento de marketing, de comunicação, porque eles também estabeleceram um perfil para fazer parte daquele conselho. Eles queriam uma pessoa que fosse executivo de empresa, muito bom em gestão financeira, em administração. Eles queriam uma pessoa muito boa de marketing, uma pessoa muito boa de captação de recursos, e tinham 3 pessoas relacionadas à causa, como era a saúde, inclusive médicos nesse conselho, para poder orientar sobre a atuação dentro da área de saúde. Eles estabeleceram estrategicamente qual era o perfil do conselho. Mas teve um processo seletivo, eu assinei contrato, e eu passei a assinar pela organização. No dia que eu percebi que eu também não ia dar conta, porque foi no mesmo período da outra, eu saí das 2 para não prejudicar. Eu fiz a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não posso mais contribuir como conselheira. Eu posso ser uma voluntária eventual, eu posso ajudar a construir um planejamento estratégico se vocês precisarem, eu posso opinar sobre a captação de recursos, eu posso ficar num consultivo, mas não mais assinando pela organização. Não mais tendo que ler 20 relatórios antes de uma reunião de conselho. Na internacional, era um absurdo a quantidade de relatórios que a gente recebia 15 dias antes. E aí eu me distanciei da organização? Não. Até hoje eu ajudo as 2 organizações. Mas não mais como conselheira, porque eu entendi que eu não conseguiria mais corresponder ao trabalho voluntário naquela organização. Então, essa dinâmica de estar presente, de participar, de ler relatório, de opinar, faz parte das nossas obrigações como conselheiro.
E é bom para a gente também, porque a gente aprende mais sobre a causa, a gente aprende mais sobre gestão do terceiro setor, a gente cria relacionamento com outras pessoas que talvez a gente não conheceria se não fosse através daquele conselho ou daquela organização. Gente, o trabalho voluntário feito de maneira responsável, ele beneficia as duas partes, ele beneficia a instituição e ele beneficia a gente que é voluntário. Hoje eu trabalho com voluntariados que ajudam a mudar a mentalidade do setor. Então, eu tenho uma quantidade de horas bem absurda para a BCR, por exemplo, porque eu coordeno o GT de Desenvolvimento Institucional. E, inclusive, quinta-feira a gente está lançando a primeira pesquisa de maturidade de desenvolvimento institucional do terceiro setor. Aí eu replico para quem puder responder. Então, se eu não for fazer esse trabalho direito, eu vou sair no meio do ano. Eu fui 5 anos do comitê científico da BCR, que era um comitê executivo, que não era um comitê estatutário, né? Não é um órgão consultivo estatutário, era um comitê executivo, para ajudar a receber todas as palestras que vinham pelo edital, concorrendo a uma vaga para palestrar no Festival ABCR. Eu fui 5 anos do comitê executivo. No dia que não dá mais. Eu lembro que eu tive um Covid muito sério no 2º ano do Covid, eu fiquei internada, e eu tive fibrose em 50% do meu pulmão. E na semana que eu estava internada, acho que eu fiquei 5 dias, não lembro, eu tinha que entregar a avaliação das palestras do Festival ABCR. Sabe o que eu fiz? Mandei meu marido levar o notebook lá dentro do hospital e eu trabalhei. Sentada no negócio, porque eu falei, eu não vou chegar na última semana e não entregar aquilo que eu tenho que fazer. Eu tô acordada, eu não posso levantar da cama, se eu ficar parada olhando o teto, eu vou daqui a pouco entrar em pânico e ansiedade, então eu quero meu computador e eu vou analisar a palestra da minha responsabilidade na governança voluntária da BCR. E eu entreguei. Não deu mais, eu peço para sair. Eu deixei o comitê científico do festival há 1 ano atrás, e no meio do ano eu saio da gestão do comitê e eu vou assumir outro trabalho voluntário lá de núcleo regional. Mas eu tenho que entender também qual é o meu limite como voluntário, mas na hora que eu me comprometo, eu preciso corresponder ao trabalho da organização. Gente, as nossas organizações precisam demais daquilo, principalmente do trabalho, principalmente vocês, conselheiros, fazem. Então, ao se comprometer, é importante realmente participar. E não é só uma questão de falta numa reunião. Uma falta numa reunião, um conselheiro que não foi 2 reuniões por ano ou que não analisou um relatório pode fazer com que uma organização perca um patrocínio. Dependendo da análise que aquele patrocinador fizer sobre maturidade de governança. Então, a nossa responsabilidade é muito grande como conselheiro, não importa se é consultivo, se é deliberativo é o máximo da responsabilidade, porque a gente assina pela organização, tá? Mas a gente precisa corresponder ao trabalho que a gente se comprometeu. E só para fechar, no Conselho Fiscal, obviamente a responsabilidade dele é fiscalizar financeiro, contábil e fiscal. Eu sou pedagoga. Eu sei fazer um relatório contábil e fiscal profundo da organização. Eu posso ter noções de contabilidade que impactam na gestão financeira e na captação, e de fato tenho. Mas eu já recebi convite para ser do Conselho Fiscal da BCR, eu recusei, falei, gente, mas o único conselho que eu nunca integraria na minha vida é um Conselho Fiscal, porque eu não tenho conhecimento técnico profundo para isso. Conselho Fiscal, gente. E aí lembra que eu falei que a gente pode traçar o perfil de quem a gente quer atrair como conselheiro? Conselho Fiscal, a pessoa vai ter uma demanda muito menor do que o Conselho Deliberativo, porque não tem 4 reuniões por ano, você vai analisar a conta, você vai ter 1, 2 reuniões por ano ali, né? Você vai ter que emitir um parecer e etc. Mas você vai ter menos reuniões do que um Conselho Deliberativo ou decisor. Mas eu preciso ter competência e conhecimento técnico profundo para ajudar a organização a avaliar as contas. Senão eu provo alguma coisa e daqui a pouco eu gero um problema financeiro para o conselheiro decisor, inclusive na pessoa física. A responsabilidade do Conselho Fiscal é muito grande. Então eu aconselho que vocês sempre tracem o perfil para o Conselho Fiscal de pessoas técnicas. Administrador, advogado, gestor financeiro, alguém da área de economia e finanças e contador. Esse é o perfil do membro do Conselho Fiscal. Eu, como pedagoga, nunca assumiria um Conselho Fiscal, por mais que eu tenha noção sobre a contabilidade da instituição. Por favor. Uma característica,
por exemplo, o Ministério dos Esportes, tá? Você só pode mandar o teu projeto lá para o Ministério dos Esportes desde que a sua contabilidade, o seu balanço anual seja aprovado em Assembleia Geral. Mas tem que ser, qualquer organização, é obrigação. Não, tudo bem, mas eles nunca falam no Conselho Fiscal, eles só falam na Assembleia Porque o Geral. Conselho Fiscal... Então, mas a Assembleia Geral, ela sempre tem que aprovar as contas. Ela é quem aprova no final. O que acontece no meio da estruturação de governança, por não ser obrigatório ter um Conselho Fiscal para constituir uma associação, o Ministério dos Esportes não vai falar disso e não pode existir. Tem organização que tem Conselho Fiscal permanente, que elegeu um membro do Conselho Decisor, elege um membro do Conselho Fiscal pelo mesmo tempo de mandato. Tem organização que tem Conselho Fiscal instituído conforme demanda, né, que ele não é permanente, mas chegou no final do ano, precisa analisar as contas. Eu, como associado ou como conselho que respondo pela organização, eu não me sinto seguro de aprovar essas contas. Então, vamos instituir temporariamente Conselho Fiscal? O estatuto tem que ter essa prerrogativa lá, tem a cláusula do Conselho Fiscal com as responsabilidades, mas dizendo que ele não é permanente, que ele é convocado conforme decisão da Assembleia. Aí você fala, vou instituir 2 meses de mandato do Conselho Fiscal só para ele analisar as contas e emitir um parecer no final do ano. Existe isso, e existe a organização que não tem, que o Conselho Deliberativo analisa do jeito que ele consegue e manda para aprovação na Assembleia. Então, por isso que não pode exigir falar dessa estrutura. Não é obrigatório. Mas, se eu vou gerir recursos de terceiros, gente, e eu como conselheiro decisor, né, membro do Conselho Decisor, eu vou me responsabilizar, inclusive jurídica e financeiramente, para essa organização. Eu não aprovo, não assino, se não passar por uma pessoa que tem conhecimento técnico, porque eu não tenho. E o papel do conselho, do decisor, é outro. Então, o Conselho Fiscal, ele é importante. Dentro do possível, eu sugiro que vocês estabeleçam, se não tem, e estabeleça de forma permanente na instituição. Agora, eu preciso sair correndo e fazer hoje? Talvez não. Hoje eu acesso investimento de mais de R$1 milhão. Hoje eu acesso investimento privado. Hoje eu estou perdendo muito edital e não sei o motivo, porque minha documentação é reprovada toda vez que eu envio. Então, talvez eu precise fazer hoje. Se isso está acontecendo. Agora, se não, eu tenho muita doação de pessoa física, tenho pouca doação de empresa, quase não participo de edital, mas eu quero fazer edital e ter doação de empresa daqui a pouco. Então, eu vou instituir isso, mudar o estatuto só daqui a 2 anos. Porque eu só vou começar a acessar esses recursos daqui a 2 anos. Tudo bem. Cada instituição decide qual é a aceleração que ela vai dar para esse processo de maturidade da governança. Mas é importante a gente conhecer, saber quais são as melhores práticas. Primeiro, para a gente, como conselheiro, saber que responsabilidade a gente está assumindo, o quanto a gente pode prejudicar a organização e o quanto a gente pode se prejudicar, se não fizer o trabalho direito. E segundo, para ajudar a organização a atingir esse crescimento. Encerramos. Mas aí, para finalizar, não sei se mais alguém vai ter alguma pergunta, mas se fosse para falar as atribuições dentro dos princípios lá, né, de governança, dentro dos princípios da governança, de uma prática próxima aí à excelência, quais as atribuições dos conselheiros, ou qual o papel do conselheiro para a sua instituição? Primeiro é aprovar e dar as orientações estratégicas. Então, o conselho, vamos dizer, o executivo, que pode ser diretoria, pode ser uma pessoa, pode ser superintendência. Quem está nessa instância de cuidar do dia a dia da organização, ela vai fazer um processo de planejamento, com as coordenações financeiras, de projeto, aquela coisa toda. Aí vai condensar num documento, vai levar para o conselho decisor dizer se valida ou não valida. Aí vai que a equipe quer fazer 3 projetos e o conselho acha que não, que tem que fazer só um com excelência. É o conselho que vai decidir. Então, a primeira atribuição de um conselho decisor é isso. Vai decidir o plano de trabalho do ano seguinte, mas vai decidir para 3 anos, para 5 anos e qual o prazo que a organização conseguir planejar. Ele vai decidir quem é o executivo, porque a diretoria executiva, ela se reporta nas boas práticas, ela se reporta para o conselho decisor. Pode ser uma diretoria com 3 diretores? Pode. Pode ser voluntário? Pode. Pode ser estatutário? Pode. Vai gerar mais morosidade decisória para uma organização se ela for pequenininha, tá?
Mas pode ser uma pessoa só, um superintendente, um diretor que eu vou contratar e que ele entende tudo de terceiro setor e vai executar tudo que o conselho decidir? Pode. Quem vai fiscalizar o trabalho? O conselho. Isso tem que estar disposto no estatuto. Tem que estar escrito no estatuto. O que está no estatuto é lei para organização. Tá? Tanto que agora a gente está mudando 2 estatutos de clientes meus que extinguiram a diretoria executiva e vão colocar só superintendente contratado de mercado. Porque uma organização tem 2 pessoas. Para que eu preciso de 5 órgãos de governança, entendeu? Então a gente está enxugando isso até. Então, eu acho que a principal atribuição é isso, tá? E olhar o acompanhamento dessa gestão financeira, porque o Conselho Fiscal, ele vai fazer um parecer lá no final sobre contabilidade, recolhimento de imposto, certidões, se está tudo adequado ou não. Mas o conselho que é decisor é o que vai acompanhar. Ah, a gente tinha um orçamento de 10 mil reais para esse mês, você gastou 11, poxa, mês que vem você vai ter que gastar 9, porque a gente não vai ficar no vermelho. Quem faz esse acompanhamento de quem executa é o conselho decisor, porque senão pesa no bolso da gente depois. Se a organização fechou com dívida, pode chegar a um grau da situação tá tão crítica que vai acionar os bens pessoais do conselho decisor. Então, o nosso papel é isso. Daqui a 3 meses, superintendente ou diretor, eu quero que você me apresente a execução financeira prevista e planejada desses 3 meses. Para quem? A atribuição do conselho decisor, que vai lá fazer na reunião do conselho, vai verificar se o diretor ou o superintendente fez do jeito que o conselho decidiu. Outra atribuição também que é bem importante é a parte de mobilizar, ajudar na mobilização de recursos, porque eles podem ser os maiores abrir portas da instituição. Né? Exato. Então, quer dizer, ajudar a abrir portas, a pensar novas estratégias, a pensar em formas diferentes. Vamos criar um evento que a gente não criou, porque eu acho que tem potencial. Conselho decide se a gente vai fazer esse evento para captar recursos ou não. Tem que passar por uma apreciação do conselho. Então, sem dúvida, de alguma forma, ajudar na captação. Você não precisa ser o captador que vai bater de porta em porta, mas você pode pegar, falar com o seu círculo de amigos, você conhece empresários, você vai tentar uma reunião, você pode influenciar para abrir portas para essa captação de recursos. E a outra coisa, que pelo menos alguém do conselho precisa entender profundamente da causa, porque é importante ter conselheiro ou um presidente que possa ser o porta-voz da instituição. Se você vai falar... Vamos dizer, a Globo apareceu aqui amanhã, vai pôr um microfone e fala assim, você é conselheiro? Fale da sua instituição. E você não sabe falar, você é um representante que decide pela instituição. Então é importante que esse conselheiro, por exemplo, eu citei 2 causas que eu aceitei participar do conselho que eu não era profundamente conhecedora. Eu fui estudar junto com a instituição para eu me formar naquela causa, o mínimo que eu precisava para ser um porta-voz daquela causa e do trabalho da instituição. Então, você não precisa chegar pronto, mas vai demandar um pouquinho mais de tempo de voluntariado, mas a gente pode aprender ao longo da jornada que a gente está trilhando com a organização. Mas o conselheiro, ele também precisa ter essa capacidade para ser um porta-voz. Porque se a gente não sabe sobre a causa, não sabe sobre o trabalho da instituição, como que eu vou ajudar a decidir o futuro dela? Então, minimamente, eu preciso saber sobre o público e sobre a causa para eu ser esse porta-voz e para eu tomar decisão qualificada sobre o trabalho da organização e que vai contribuir, não prejudicar. Fui muito dura, gente, eu falei o tempo todo disso, né? Do perfil do conselheiro, tem que ir para reunião, tem que analisar relatório, é voluntariado, mas tem obrigação, mas, gente, é isso. A gente precisa, de fato, ter esse olhar para o trabalho voluntário, né? É voluntário, mas tem um plano de trabalho.